Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 661. Nos últimos anos, a mansão do Daimyo havia se tornado cada vez mais descarada. Não apenas haviam tomado agressivamente missões ninja do País do Fogo, como também chegaram ao ponto de suprimir outras indústrias de Konoha. Isso levou a uma divisão entre os ninjas do País do Fogo, separando-os em duas grandes facções. O número de unidades ninja estabelecidas pela mansão do Daimyo crescia diariamente. Até mesmo Kazuyama Gekko teve que admitir. Kazuma era ousado. Ele realmente tinha a audácia de colocar seus planos em prática. Há algum tempo, Rin mencionou que havia visitado a mansão do Daimyo, mas a recepção que teve foi terrível. Lembre-se, ela é sua aluna. A atitude da mansão do Daimyo em relação à vila está piorando a cada dia, disse Pakura, franzindo a testa. Como sensei em Konoha, Pakura naturalmente se preocupava profundamente com o bem-estar da vila. Ao longo dos anos, ela treinou inúmeros alunos, muitos dos quais se tornaram ninjas competentes. Isso lhe trazia uma sensação de realização que ela nunca havia conhecido antes. Chega de falar da mansão do Daimyo, disse Kazuyama Gekko, deixando o assunto de lado. Minato cuida de todos os problemas mesmo. Eu só faço os recados. A aula acabou. Estou de folga. Estou indo para Takigakure. Não me espere para o jantar. Pakura lançou-lhe um olhar penetrante. Esse cara tratava a técnica do deus voador do trovão e o chakra como se não fossem nada. Vila Takigakure. Kazuyama Gekko teleportou-se diretamente de Konoha usando a técnica do deus voador do trovão. Nos últimos anos, ele passou um tempo considerável treinando incansavelmente para obter recompensas. Finalmente, ele havia maximizado todos os atributos, exceto Taijutsu. Nome, Kazuyama Gekko. Status, Jinchuriki dos Sete Caudas, Jounin de Konoha, chefe do clã Gekko. Características, vitalidade vigorosa, resistência a danos aprimorada. Ikekei Genkai, técnica de fuga transparente, liberação de cristal, domínio de ninjutsu, liberação de fogo, liberação de água, liberação de vento, liberação de terra, técnica de invocação, fuinjutsu, arte ninja, serpente taijutsu, kinjutsu, e senjutsu, ryushi keivi senjutsu, transformação única, besta com cauda, Shoumei de 7 caudas, Sikabane afinidade 100%, progresso da transformação em besta com cauda, 100% Bijudama dominada, ativa habilidades passivas, habilidade portátil, bomba comprimida, raio da Bijudama, aglomerado estelar do dragão da Bijudama, sincronização da besta com cauda, consumo de chakra reduzido. Atributos base, força 100, velocidade 100, chakra 100, constituição 100, taijutsu 95, genjutsu 100, selos de mão 100. Habilidades ativas, recuperação de chakra, cura indiferimentos passiva, leve como mandorinha, dobro de força, imunidade a genjutsu. Imune a todos os genjutsus abaixo do nível B. Genjutsus acima do nível A tem sua eficácia reduzida em 70%. Palmas para invocar. Resistências, resistência dos 6 caminhos 45%. Amplificação de ninjutsu, 90%. Aumenta o poder do ninjutsu e produz transformação da natureza. Kazuyama Gekko havia se transformado em uma besta com forma humana. O surgimento de várias habilidades passivas fez com que ele irradiasse uma aura de poder avassalador, mesmo parado. Yaiko, alguma novidade? Kazuyama, você está aqui. Não. Tanto Akatsuki quanto Danzou estão escondendo bem seus rastros. Kazuyama Gekko visitava regularmente vilarejos como Takigakure ou Amegakure, sempre em busca de informações valiosas. Ao longo dos anos, sua rede se espalhou por quase todo o mundo ninja, alcançando até mesmo os vilarejos mais remotos. Tomemos, por exemplo, a Vila Nadesico e a Vila da Estrela. Curiosamente, Kazuyama Gekko certa vez visitou a Vila Nadesico pessoalmente, mas acabou sendo expulso. Seus olhos se arregalaram em espanto com a cena, mas quando ele mencionou que era casado, eles imediatamente presumiram que ele era problemático. Expulsaram-no dando-lhe socos pelo caminho. Quanto à Vila Ninja Estelar, ele não tinha o menor interesse. Aqueles ninjas cultivavam técnicas usando meteoritos vindos de além dos céus. Tais técnicas especiais que dependiam de forças externas, impunham um enorme desgaste ao corpo. Para ele não passavam de produtos defeituosos. Caramba, será que Uchiha Madara e Danzou nasceram sob o signo do rato? Kazuyama Gekko murmurou, tamborilando os dedos ritmicamente na mesa. Como diabos eles conseguem se esquivar tanto? Ele ficou sentado ali, com os pensamentos a mil. Não conseguia evitar, duas ameaças persistentes ainda não resolvidas, e ele não conseguia se livrar da inquietação que o corroía. Shiyama, se bem me lembro, você mencionou as 3 grandes regiões sábias, disse Yaiko. Entre elas, o grande sábio sapo que lidera o Monte Myobuku, onde Jiraiya treinou. Não é um profeta? As palavras de Yaiko fizeram Kazuyama Gekko se animar. Certo. Yaiko, você tem toda a razão. Se não conseguirmos encontrá-los, procuraremos alguém que consiga. As profecias do sábio sapo do Monte Myobuku são uma pista. A sábia serpente branca da caverna Ryushi sabe tudo sobre o mundo ninja. Vou encontrá-la. Kazuyama Gekko vinha buscando sem rumo há anos, voando de um lugar para outro, tentando encontrar seus inimigos. Mas não importava para onde fosse, não conseguia encontrar nenhum dos dois grupos. Talvez sua obsessão o tivesse levado pelo caminho errado. Felizmente, o lembrete oportuno de Yaiko evitou muitos problemas potenciais. Ah, certo. Qual foi a resposta de Terumi? Perguntou Kazuyama Gekko, mudando de assunto. Já estabeleceram contato com a Vila da Névoa? Apesar de estar longe da Vila da Névoa, a Vila da Cachoeira mantinha bons canais de comunicação com eles. Terumi havia retornado à Vila da Névoa sob as ordens de Kazuyama Gekko, com a missão de conectá-la aos seus outros territórios. Ainda sem resposta. Provavelmente estão ocupados por lá, disse Yaiko, dando de ombros. Mesmo com Samu encarregado disso, organizar uma vila tão grande será uma tarefa árdua para Terumi. Yaiko apontou para a pilha de documentos em sua mesa. Vocês dois estão trabalhando muito. E sobre o Nagato? A expressão de Kazuyama Gekko escureceu ao ouvir o nome de Nagato. Vingarei Nagato. Se aquele maldito Uchiha não tivesse enganado, Nagato não teria morrido por ele, disse ele firmemente. Ao receberem a notícia da morte de Nagato, Yaiko e Konan ficaram devastados. Tudo pelo que haviam lutado era para encontrar Nagato, e ninguém poderia prever que seu amigo morreria. Pior ainda, ele morreu em um confronto com Kazuyama Gekko. Ficou claro que Nagato havia sido manipulado. No fim das contas, a culpa foi daquele Uchiha. Muito bem. Estarei a caminho da mansão do Daimyo do País do Fogo em alguns dias, disse Kazuyama Gekko após uma longa pausa. Apenas lide com a situação em Kirigakure da melhor maneira possível. Ah, sim.
Alguma novidade sobre o retorno dos 5 caudas e do uma cauda? E do 3 caudas também? Kazuyama Gekko vinha acompanhando de perto o renascimento das bestas com cauda. Afinal, as bestas com cauda eram o principal objetivo da Akatsuki. Ressuscitar a 10 caudas exigia reunir todas as bestas, e o 3 caudas, uma cauda e os 5 caudas eram cruciais. A besta de uma cauda já tem um Jinchuriki, respondeu Yaiko. O filho do quarto Kazekage Rasa, Gaara. Havia informações anteriores sobre o avistamento da besta de 5 caudas nas montanhas da Terra, mas os detalhes ainda não estão claros. Kazuyama Gekko assentiu com a cabeça processando a informação. Nenhuma notícia sobre a besta de 3 caudas, acrescentou Yaiko olhando para ele. Os olhos de Kazuyama Gekko se estreitaram, seus pensamentos voltando-se para seu objetivo principal. Tudo estava se encaixando, lenta mas seguramente. Capítulo 662. Como esperado, Gaara. Mas para onde foi os 5 caudas? Para o interior das montanhas da Terra? Uma criatura tão gigantesca não seria fácil de esconder. Quanto a anfitrião de 3 caudas, esqueça. Provavelmente encontrou um lugar adequado para se enterrar no fundo do oceano e dormir. Kazuyama Gekko assentiu em silêncio. Todas as informações necessárias haviam sido coletadas. O que faltava simplesmente não poderia ser obtido. Continue com o bom trabalho. Ah, e quanto àquela pirralha da Yujito? Soube recentemente pela Conan que o pequeno encrenqueiro voltou a aprontar das suas. Quando se tratava de seus queridos alunos, Kazuyama Gekko adotava uma postura de não interferência, permitindo que eles crescessem e se desenvolvessem em seu próprio ritmo. Mas esse Yujito, nossa, fosse culpa dele pela forma como criou ou não, o garoto parecia estar ficando cada vez mais louco. Tentem estar sempre se rebelando contra isso, ressentindo-se daquilo, como se quisesse lutar do amanhecer ao anoitecer. E Aiko suspirou impotente ao ouvir o nome de Yujito. O poder dessa pequena tirana crescia a cada dia, e seu temperamento só se exaltava. Como a Conan disse, ela provavelmente entrou na adolescência desafiando todo mundo, agindo como se mandasse no mundo. De Amegakuri a Takigakuri, e depois Kusanagi. Todas as nações desta região sofreram sua fúria. Foi somente depois que você lhe incumbiu da tarefa de encontrar a besta de 5 caudas que ela se acalmou por um tempo. Neste momento, ela está perto da costa realizando algum tipo de experimento com Orochimaru. Ao mencionar Orochimaru, Kazuyama Gekko não pôde deixar de suspirar. A reencarnação do cadáver vivo e a reencarnação do mundo impuro estavam ambas concluídas. O desenvolvimento dos selos amaldiçoados estava perfeito. Todos os 5 tipos agora podiam ser produzidos em massa. Que pena. No fim das contas, foi a intervenção dele que levou Orochimaru a descobrir uma maneira de aperfeiçoar o jugo, avançando significativamente sua pesquisa. Certo, estou fora daqui. O escritório do meu próprio Hokage tem problemas diários. Ugh, que saco. Ativando a técnica do deus voador do trovão, Kazuyama Gekko deixou Takigakuri e voou diretamente de volta para a entrada do prédio do escritório do Hokage. Dentro do prédio do Hokage, o ambiente era agitado. Desde que a mansão do Daimyo passou a competir abertamente com Konoha por missões, a situação da vila piorou consideravelmente. Embora não abalasse os alicerces da aldeia, economicamente falando, eles estavam sendo destruídos. Kazuyama, você está aqui. Conta tudo. O que está acontecendo na mansão do Daimyo agora? Kazuyama Gekko entrou no escritório do Hokage e se jogou no sofá, parecendo completamente relaxado. O que você poderia fazer? O status dele exigia isso. Mesmo dentro do escritório, Nara Shikaku se mantinha à margem. Shikaku. A mansão do Daimyo aliou-se ao Templo do Fogo. Eles estabeleceram uma parceria estratégica. Além disso, o atual discípulo principal do Templo do Fogo, Shiriku, juntou-se à organização Ninja Guardiã. Shiriku. Só o nome já lembrava Kazuyama Gekko do Vaja Furioso. Assassinato de 1000 braços. Uma técnica razoável, mas sua potência era mediana e seus padrões de ataque bastante limitados. Nada impressionante. A mudança da mansão do Daimyo provavelmente visa restringir ainda mais o nosso poder em Konoha. O Templo do Fogo sempre foi a espinha dorsal da Terra do Fogo. Eles nunca participaram de batalhas antes, mas agora se aliaram abertamente à mansão do Daimyo. Isso não é uma boa notícia para nós. Ao ouvir o relato de Shikaku, Kazuyama Gekko demonstrou um leve desdém. Afinal, é a mansão do Daimyo, o senhor da Terra do Fogo. Era inevitável que o Templo do Fogo se aliasse à mansão do Daimyo. Não se esqueçam, os suprimentos do Templo do Fogo vêm todos da mansão do Daimyo. Que outra escolha eles têm? Namikaze Minato permaneceu sentado em silêncio em sua cadeira. A situação atual atingiu o pior cenário possível para a aldeia, superando em muito qualquer coisa que tenha acontecido antes. Mas não havia nada a fazer. Afinal, era a mansão do Daimyo. O que eles poderiam fazer? A afronta aberta estava absolutamente fora de questão. Shikaku, você tem alguma boa ideia? A pergunta fez Shikaku coçar a cabeça. Não consigo pensar em nenhuma boa solução. Devemos simplesmente esperar que a mansão do Daimyo recupere o bom senso? Isso não é muito realista. Sabe, desde o fim da Terceira Grande Guerra Ninja, mesmo tendo conquistado o domínio absoluto, a mansão do Daimyo não tem demonstrado a atitude adequada. Era verdade. Desde que o atual Daimyo assumiu o cargo, a mansão do Daimyo nutria uma hostilidade injustificada em relação a Konoha. Então, Minato, o que exatamente você quer que eu faça na mansão do Daimyo? Namikaze Minato suspirou. Kazuyama, preciso que você se infiltre na mansão do Daimyo e investigue o que vem acontecendo lá recentemente. Não consigo me livrar da sensação de que alguém está visando deliberadamente a aldeia. Não posso dizer quem é, mas com base no meu conhecimento da mansão do Daimyo, a atitude dele em relação a nós não deveria ser assim, a menos que alguém esteja orquestrando isso deliberadamente. A aldeia não deveria ser apunhalada pelas costas pelo governante de sua própria nação. Você entende o que eu quero dizer? Kazuyama Gekko assentiu com a cabeça. Não era simplesmente pedir que ele descobrisse a raiz do problema? Ele já tinha feito esse tipo de coisa antes. Os agentes que enviamos anteriormente, incluindo seu aluno mais valioso, Kakashi, não conseguiram descobrir nenhuma informação relevante. Tenho razões de sobra para acreditar que existe alguém entre os ninjas da guarda da mansão do Daimyo que possui habilidades excepcionais de contra-vigilância. Habilidades que podem até rivalizar com as suas. Quando se tratava de habilidades de reconhecimento em Konoha, Kazuyama Gekko era, sem dúvida, o maior especialista. Dada a situação atual, somente o envio de Kazuyama Gekko poderia fornecer as informações desejadas. Nossa, parece que todo mundo está se escondendo melhor do que eu. Anos se passaram
passaram, e Danzou não consegue encontrá-los, Akatsuki não consegue encontrá-los. Estou perdendo a cabeça. Muito bem, partirei amanhã para a mansão do Daimyo. Irei sozinho. Kazuyama Gekko não tinha intenção de levar outros consigo. Sua mobilidade era superior quando estava sozinho, ele podia ir e vir como quisesse. Era simplesmente mais conveniente. Namikaze Minato assentiu com a cabeça, concordando com a proposta. A propósito, Kazuyama, durante esta viagem à mansão do Daimyo, quero que você entre em contato com alguém. Você não estaria falando daquele desgraçado do Azuma, estaria? Quanto a quem ele poderia contatar na mansão do Daimyo, além de Azuma, ele não conseguia pensar em mais ninguém. Namikaze Minato assentiu com a cabeça, com um leve traço de resignação no rosto. Azuma ainda faz parte da vila. Sua ida à mansão do Daimyo naquela época se deu por conta de certas circunstâncias. Dada a situação atual, se conseguirmos persuadi-lo, poderemos obter algumas informações sobre a mansão do Daimyo. Além disso, este é um pedido do conselheiro Sarutobi. Então, se possível, entre em contato. Um pedido do velho rabugento. Acho que devo aceitá-lo. Após tomar conhecimento do assunto, Kazuyama Gekko se retirou. Shikaku, você acha que Kazuyama conseguirá as informações de que precisamos na mansão do Daimyo? Ele deveria. O fantasma de Konoha nunca falhou. Hahaha, verdade. Só precisamos confiar nele. Capítulo 663. Vários dias depois, Kazuyama Gekko contemplou o castelo à sua frente, um lampejo de espanto cruzando seus olhos. Quantos anos se passaram? Esta mansão do Daimyo ainda é a mesma? A mansão original do Daimyo era requintada, sem dúvida o lugar mais imponente da Terra do Fogo. Mas e agora? Não era que a mansão tivesse ficado decadente, ela tinha se tornado completamente extravagante. Primeiro, a área era maior do que antes, o castelo havia sido ampliado, e o número de agentes de patrulha aqui era simplesmente impressionante. XX, bem típico da mansão do Daimyo. Eles têm bolsos fundos. Contratar tantos ninjas mercenários. Qual deve ser o custo anual? Assim que Kazuyama Gekko terminou suas reflexões, ele descartou o pensamento. Afinal, o corpo ninja do Daimyo ainda aceitava missões. Essas missões de escolta, contratos de proteção, eles ganhavam o suficiente para pagar esses ninjas. Quanto aonde ele encontrou tantos? Simples. Após a terceira grande guerra ninja, enquanto outras coisas permaneceram inalteradas, o número de ninjas errantes aumentou drasticamente. A maioria eram pessoas que fugiam da guerra. Desde que o dinheiro fosse bom, convencer esses caras a arriscar suas vidas? Não podia ser mais fácil. Ei, Tajitsuimi, como tem sido seu descanso ultimamente? Quer que eu vá ajudar? No topo da montanha, Kazuyama Gekko sentiu a conexão da técnica da serpente enrolada ao se comunicar com Tajitsuimi. Não, eu não vou. Aquele idiota da última vez fez com que meu chakra fosse consumido em massa. Tudo que eu quero agora é dormir. Se a situação estiver realmente tão ruim, vai encontrar aqueles outros dois. Deixem-me em paz. Deixem-me dormir por alguns anos. A batalha contra Nagato da última vez causou danos severos a Tajitsuimi, já que o dragão de chakra que devorava chakra e vitalidade cobrou um preço alto. Apesar de ser uma princesa serpente possuindo chakra senjutsu por todo o corpo, ela ainda assim havia sofrido muito. Após retornar à caverna Ryushi, Tajitsuimi entrou imediatamente em hibernação, permanecendo nessa condição por vários anos para curar seus ferimentos físicos. Ai, esses dois estão se divertindo muito agora. Uma está seguindo Michiito, a outra é uma Senko. Elas estão aproveitando a vida muito mais do que eu. Puxa que droga. Afinal, fui eu quem fez o contrato. Sem a ajuda de Tajitsuimi, Kazuyama Gekko só poderia prosseguir sozinho. Ativando sua técnica de fuga transparente, ele se dirigiu diretamente para a mansão do Daimyo. Ei, você já ouviu as novidades? Os 12 ninjas guardiões foram definidos. Sério? Esses são os 12 melhores de todo o nosso elenco. Você não acha que isso é falso? 12 ninjas guardiões? Caminhando ao longo do perímetro externo do castelo, Kazuyama Gekko ouviu a conversa casual dos ninjas da patrulha. Os 12 melhores, hein? Kazuma Azuma Shiriku, e mais aquele cara sanguessuga de antes? Quão de elite eles poderiam ser? Provavelmente só serviriam para uma rodada de combate. Ao entrar na mansão do Daimyo, as áreas externas eram inteiramente compostas por acampamentos ninja. O interior manteve o layout original da mansão do Daimyo. Parece que a expansão teve como único objetivo abrigar mais ninjas. O mesmo pensamento de sempre, eles são ricos. Kazuyama Gekko dirigiu-se diretamente ao castelo central, onde residia o Daimyo. Se o objetivo da coleta de informações fosse começar pela fonte, essa seria a abordagem mais inteligente. O Daimyo estava sentado em seu trono, ladeado por 3 figuras à sua direita. Kazuma, a lista dos 12 guerreiros já foi finalizada? Sim, Lord Daimyo, está tudo finalizado. Kazuma parecia consideravelmente mais calmo do que antes. Afinal, o passar do tempo e a experiência acumulada tinham seus benefícios. Ao lado dele estavam 2 figuras, Azuma e o monge Jiryu, do Templo do Fogo. Hehehe. Então Azuma e Shiriku estão entre eles pelo visto. De fato, tanto Azuma quanto Shiriku possuem a força necessária para ocupar posições entre os 12 guerreiros. O tom de Kazuma permaneceu calmo, como se esses assuntos não despertassem nenhuma emoção nele. O Daimyo assentiu com satisfação. Kazuyama Gekko observou tudo, depois fixou um olhar particularmente intenso em Azuma. Depois que o Daimyo partiu, murmurou para si mesmo. Um idiota desses, e ainda lhe confiam uma responsabilidade dessas? Em que Kazuma está pensando? Kazuyama Gekko não tinha qualquer consideração pelo corpo ninja da mansão do Daimyo. Contra verdadeiros combatentes de elite, esses soldados rasos eram completamente insignificantes. Nem mesmo os 12 ninjas guardiões o impressionavam. Ele considerava os membros daquela organização inferiores aos seus próprios discípulos. Contudo, inexplicavelmente, ele sentia uma aura estranha emanando da mansão do Daimyo. Shoumei, você poderia controlar alguns insetos para se infiltrarem? Possível, mas a população de insetos nesta região é escassa. Kazuyama Gekko franziu a testa profundamente. Poucos insetos. Seria isso proposital ou simplesmente o estado natural? Sem outra opção, Kazuyama Gekko precisava encontrar um método alternativo de infiltração. A força de um homem só era severamente limitada. Ele precisava de ajudantes. Ele encontrou um local relativamente escondido dentro da mansão do Daimyo. Técnica de invocação. Uma enorme quantidade de serpentes apareceu diante dele. Nossa, momentos como este realmente exigem meu exército de serpentes. Vão todos agora. Infiltrem-se na mansão do Daimyo e relatem tudo o que virem e ouvirem. Dominando o senjutsu da caverna Ryushi, Kazuyama Gekko conseguia entender a linguagem das serpentes. Usar cobras para coletar informações provou ser muito mais rápido
do que agir sozinho. Após concluir esses preparativos, Kazuyama Jeko dirigiu-se diretamente para um terreno mais elevado. Sua mente coletiva exigia uma posição elevada dominante. Só assim ele conseguiria enxergar longe. A investigação durou 3 dias. Durante esse tempo, inúmeras serpentes rastejaram pelas ruas e casas da mansão do daimyo. O próprio Kazuyama Jeko permanecia em um ponto alto, observando tudo à distância. Quando sentia fome, ele simplesmente lançava uma técnica de transformação para se alimentar dentro da mansão do daimyo ou usava a técnica do deus voador do trovão para se alimentar em outro lugar. Até que certa tarde suas cobras relataram algo intrigante. Um rosto familiar? Não, uma máscara familiar? Kazuyama Jeko ficou momentaneamente perplexo com o relato. Uma máscara. Tais itens eram vistos apenas em agentes da Anbu. As forças ninja da mansão do daimyo não tinham tradição de usar máscaras. Então, de onde viera esse indivíduo mascarado? De repente, uma vaga pista surgiu em sua mente. De jeito nenhum. Será que aquele desgraçado conseguiu trazer a divisão raiz para a mansão do daimyo? Se for esse o caso, faz todo sentido. Máscara. Anbu. Kazuyama Jeko não pôde deixar de associá-la ao velho Danzou Shimura, há muito desaparecido. Afinal, não foi apenas Danzou que deixou Konoha naquela época, suas tropas diretas, a divisão raiz, vieram com ele. XXX, velho Danzou. Não me admira que eu não tenha conseguido te encontrar. Quem diria que você se esconderia na mansão do daimyo? Parece que você está envolvido em assuntos que afetam a aldeia. Será que o velho Sarutobi teria morrido de raiva se soubesse o que você anda aprontando? Capítulo 664. O surgimento da raiz confirmou a Kazuyama Jeko que o velho, Danzou, definitivamente havia se refugiado na mansão do daimyo. Quem diria Danzou Shimura, murmurou para si mesmo. Ele é realmente uma raposa astuta com 3 tocas, me fez procurar por todo esse tempo. Com certeza teremos uma boa conversa sobre isso. Agora que tinha uma pista, Kazuyama Jeko sabia exatamente o que fazer. Ativando sua técnica de fuga transparente, ele seguiu diretamente para o alvo. Ele não estava nem um pouco preocupado em ser detectado. Sério? A técnica de fuga transparente não é algo para se levar na brincadeira. Em pouco tempo, o agente da raiz chegou a uma casa no acampamento ninja mais afastado. Capitão Kazuma, Lord Danzou pediu-me para informá-lo, disse o agente. O novo grupo de ninjas concluiu o treinamento. Ele quer que você acelere a seleção do próximo grupo de candidatos. Além disso, Konoha enviou batedores para sondar nossos movimentos pelo menos 5 vezes. Lord Danzou quer que os ninjas guardiões aumentem as patrulhas. Kazuma lançou um olhar para o agente mascarado da raiz e respondeu calmamente. Diga a Danzou para relaxar. Já se passaram anos e Konoha ainda não nos encontrou. Enquanto estivermos na mansão do daimyo, a raiz permanecerá sem ser detectada. Kazuyama Jeko, que estava escondido por perto usando a técnica de fuga transparente, quase deu uma gargalhada. Sério, de onde Kazuma tirou tanta confiança? Completamente sem ser detectado? Então, o que diabos Kazuma pensou que estava vendo? Esquece. Assim que Kazuyama encontrar aquele velho gagado Danzou, ele resolve isso com Kazuma depois. Após entregar as ordens de Danzou, o agente da raiz partiu rapidamente. Sua velocidade pareceu brincadeira de criança para Kazuyama Jeko. Kazuyama o seguiu até um cassino clandestino. Caramba, aquele velho realmente abriu uma casa de jogos. Kazuyama murmurou baixinho. Bem discreto. Muito discreto. Ao ver Kazuma entrar no covil, Kazuyama Jeko quase arrancou os olhos das órbitas. Quem diria? Aquele velho desgraçado do Danzou sabia mesmo como se misturar à cidade, usando um cassino clandestino como fachada. E caramba, o lugar estava lotado. Lá dentro, o cassino era uma cacofonia, gritos, o tilintar dos dados, mercadores, plebeus, nobres e até ninjas apostando sem parar. A divisão raiz realmente tinha conseguido. Pelos cálculos aproximados de Kazuyama, aquele cassino estava rendendo muito dinheiro. Ele até começou a se perguntar se deveria abrir lugares semelhantes em outros países. Que vergonha! Que desprezível Danzou! Administrando um negócio paralelo. Kazuyama cuspiu as palavras com nojo, incapaz de conter seu desprezo. Ele continuou seguindo o agente da raiz, sua irritação aumentando. O agente já havia usado uma técnica de transformação antes de entrar na casa de jogos. Uma vez lá dentro, fez um gesto com a mão para o funcionário da recepção. O atendente assentiu, confirmando que o gerente da recepção também era um agente da raiz. Após a troca de palavras, o agente da raiz dirigiu-se para o corredor dos fundos. Kazuyama Jeko seguiu rapidamente. No corredor dos fundos, o agente da raiz acionou um interruptor e logo em seguida, uma passagem secreta surgiu em um canto da sala. Kazuyama Jeko olhou fixamente estupefato. Meu Deus, divisão raiz, divisão raiz. Essa organização precisa mesmo ficar no subterrâneo para sobreviver? Em Konoha, a base deles era subterrânea, e aqui, na mansão do daimyo, era a mesma coisa. O espaço subterrâneo sob a mansão do daimyo era imenso, pelo menos. Era assim que Kazuyama ouvia. Mas, no instante em que pisou no subsolo, algo pareceu estranho. Seus pés fizeram um som de respingos no chão. De onde vinha essa água? Meu Deus! Assim que seus pés tocaram a água, Kazuyama Jeko soube que algo estava terrivelmente errado. No segundo seguinte, a porta atrás dele bateu com força. Uma voz fria ecoou de todas as direções. Intrusos. Todos em alerta. Após uma série de gritos alarmados, uma voz calma e indiferente se elevou acima do ruído. Entrar na minha base assim. Kazuyama Jeko, você não achou mesmo que eu ficaria indefeso, achou? Aquela voz? Danzou. Kazuyama estalou a língua em irritação e liberou sua técnica de fuga transparente. Sua técnica podia bloquear a detecção de chakra e apagar sua presença, mas não impedia o contato físico. A água se espalhou pelo chão. Estava ali para expor intrusos como ele. Não, para ser exato, era para expô-lo. Afinal, em todo mundo ninja, ele era o único capaz de tal técnica. Décadas atrás, o segundo Tsuchikage talvez possuísse uma habilidade semelhante, mas esse homem já havia falecido há muito tempo. Danzou, eu não esperava por isso, disse ele em tom zombeteiro. Você foi tão longe para se proteger de mim? Deixando o chão encharcado todos os dias, não tem medo de apodrecer com a umidade? Na penumbra, Kazuyama olhou na direção da origem da voz. Com metade do corpo envolto em bandagens e uma bengala na mão, Danzou estava ali, cercado por dezenas de agentes da raiz. Era evidente, aquela era a base principal da raiz dentro da mansão do daimyo. Para lidar com alguém como você, essas precauções são necessárias, respondeu Danzou calmamente. Mesmo quando saí de Konoha, eu sabia que alguém acabaria vindo atrás de mim, e essa pessoa provavelmente era você. Afinal, em toda Konoha, ninguém além de você jamais esteve tão determinado a me capturar. Kazuyama soltou uma risada curta. Ninguém além de mim, é? Você não está errado sobre isso.
Caçar Danzou não era algo que ele confiaria a mais ninguém, isso era pessoal. Contenham-no. Preciso quebrar o lacre, ordenou Danzou friamente. Nosso número pode ser limitado, mas com todos vocês juntos, ele pode ser contido. Ao abrir completamente os olhos, um brilho cruel reluziu neles. Kazuyama entendeu imediatamente o que aquilo significava. Então Danzou já havia começado a experimentar o projeto de cultivo do primeiro Hokage de Orochimaru em si mesmo. O desgraçado não tinha medo. Embora já tivesse havido casos de sucesso antes, um pequeno erro poderia facilmente levá-lo à morte. Então, esse seu braço, disse Kazuyama com um leve sorriso irônico. Diga-me, quantos Sharingan você preparou para alimentar seu Izanagi? Ele acenou com a mão desplicentemente, como se o plano B de Danzou não merecesse sua atenção. Aos olhos de Kazuyama, tais técnicas eram insignificantes a menos que usadas por alguém verdadeiramente poderoso, alguém como Madara Uchiha. Caso contrário, eram apenas olhos desperdiçados. No entanto, esse comentário casual fez o coração de Danzou disparar. Você sabe algo sobre Izanagi? Impossível. Você nem é um Uchiha. Ah, é verdade, murmurou Danzou quase se convencendo. Você era discípulo de Orochimaru. Dado seu histórico de pesquisa, é natural que você saiba mais sobre o clã Uchiha. Kazuyama quase o aplaudiu por ter encontrado sua própria desculpa. E, Danzou, com as células do primeiro Hokage e todos esses Sharingan, quanto poder você realmente acha que tem? Mesmo com esse grupo de agentes da raiz ao seu lado, quão forte você realmente é? Enquanto falava, Kazuyama abriu os braços. Ondas de chakra emanaram visivelmente de seu corpo, preenchendo o ar com pressão. Era uma presença que nascia inteiramente de um chakra avassalador, uma aura que lembrava o próprio Hashirama e Tobirama Senju. Capítulo 665. Todos na divisão raiz, incluindo Danzou, estavam ao alcance da presença avassaladora de Kazuyama Gekko. Naquele momento, Danzou percebeu verdadeiramente o quão poderoso Kazuyama Gekko era. Este chakra. Nunca imaginei que sua força cresceria tanto em tão pouco tempo. Se não fosse por aquele covarde do Hiruzen e pela interferência do Orochimaru naquela época, um talento como seu deveria ter pertencido à divisão raiz. Seu Kekkei Genkai é perfeito para a infiltração, e com seu dom inato, você poderia ter sido a arma mais afiada do meu arsenal. Ao soltar os selos em seu braço, um sentimento de arrependimento por Kazuyama Gekko surgiu em seu rosto. Que pena que você escolheu ficar contra mim. Para isso, terei que fazer um sacrifício para garantir a sua morte. Ele riu. Não conseguiu conter o riso. Kazuyama Gekko também não conseguiu se conter. Ha. Desculpe, Danzou. Eu simplesmente não consegui me conter. Ha. Sério, como você acha que me encurralou? Com esses truques meia-boca? Ou com suas células de primeiro Hokage e Sharingan? A expressão de Danzou permaneceu inalterada enquanto ele ouvia a risada de Kazuyama. Os selos em seu braço não serviam apenas para suprimir o Sharingan. Eles tinham como principal objetivo selar as células do primeiro Hokage. Essas células eram muito mais violentas que o Sharingan. Um pequeno erro e elas poderiam facilmente consumi-lo. Ataquem todos. Me deem tempo. Ao ver Kazuyama ainda rindo, Danzou se preparou para sacrificar seus homens a fim de ganhar tempo suficiente para executar seu próximo movimento. Mas Kazuyama Gekko parou de rir e levantou a mão. Não precisa ter pressa. Continue fazendo o que você está fazendo. Assim que você estiver pronto, podemos começar. De qualquer forma, Danzou, esta será a última vez. Vou transformá-lo em uma estátua de cristal e levá-lo de volta para Konoha. Fico pensando se seu bom amigo, Hiruzen Sarutobi, vai me culpar quando vir isso. Mas honestamente não me importo nem um pouco. Kazuyama permaneceu ali, seu chakra retraindo-se lentamente para dentro, não mais irradiando para fora. Nesse estado, ele estava verdadeiramente se preparando para a batalha. Afinal, em uma luta, ninguém desperdiçaria chakra usando desnecessariamente. Tão arrogante? Criança. Danzou encarou Kazuyama com um olhar sombrio, mas suas mãos não pararam de se mover. Arrogante? Não. Isso é confiança. Ao contrário de você, que está apodrecendo nesta aldeia como uma árvore morta. Eu, por outro lado, sempre estive na linha de frente da guerra. As batalhas que travei estão além da sua compreensão. Kazuyama não estava exagerando. Seja enfrentando bestas com cauda de frente, matando-as ou lidando com inimigos de nível Kage, ele havia feito tudo. Mesmo contra múltiplos inimigos de nível Super Kage, ele continuou lutando. Essa era a diferença. Chega de conversa. Ataque. Danzou havia removido todos os selos de seu braço. As bandagens caíram, revelando um membro grotesco com 3 Sharingan implantados. Ao ouvirem sua ordem, os agentes da divisão raiz avançaram em direção a Kazuyama sem hesitar. No espaço confinado, 40 ou 50 homens lançaram um ataque de uma só vez. A cena era certamente impressionante. Lutar aqui? Danzou, você realmente não tem medo de derrubar a mansão do Daimyo? Não me importo nem um pouco. Liberação de cristal. Agulha torrencial de flor de pera. O tamanho do espaço não importava para Kazuyama Gekko. Afinal, o poder de sua técnica permanecia inalterado, independentemente de a área ser vasta ou confinada. As longas agulhas formadas pela liberação de cristal lançavam uma onda que cobria toda a área. Clang. Instantaneamente, o espaço subterrâneo escuro brilhou com faíscas de todos os tipos, membros da divisão raiz interceptando o ataque com suas armas. Espadas curtas, kunais, essas armas colidiram com as agulhas de cristal, criando rajadas de faíscas. Liberação de vento. Técnica do cortador de vento. Liberação de relâmpago. Caminhada no solo. Os membros da divisão raiz eram todos ninjas de elite do nível Ambu. Caso contrário, não teriam chamado a atenção de Danzou. Portanto, embora as técnicas que usavam não fossem particularmente poderosas, sua execução era impecável. Lâminas de vento cortavam as agulhas de cristal, envolvendo simultaneamente Kazuyama Gekko. Sem mencionar os ataques elétricos mais diretos. Se esta fosse a minha sala de aula, eu estaria elogiando todos vocês. Excelente trabalho em equipe. Ótima coordenação. Infelizmente, isso não é uma sala de aula e eu não posso te ensinar. Então, minhas desculpas. Kazuyama Gekko juntou as mãos subitamente. No instante seguinte, todo o subterrâneo começou a se transformar. Era chakra, o chakra de Kazuyama Gekko. Ele se espalhou por todos os cantos do espaço subterrâneo, iniciando o processo de cristalização. Liberação de cristal, mundo de cristal. Num instante impulsionado pelo chakra máximo liberado por Kazuyama Gekko, sem se importar com o consumo, aconteceu. Todo o subterrâneo se transformou em cristal, pessoas, objetos e até mesmo ninjutsu. Nada escapou. Tudo virou cristal. Nem mesmo Danzou, que estava no fundo, foi poupado. Ah, sim.
Objetos feitos de cristal são verdadeiramente um deleite para os olhos. Não é verdade, Danzou? Não esconda isso. Assim como conheço o nome de Izanagi, também compreendo o poder dessa técnica. Kazuyama Gekko voltou a olhar para a distância. No instante em que suas palavras saíram de sua boca, uma ondulação se formou no espaço. Não no espaço, parecia mais uma ilusão. Essa técnica podia apagar eventos desfavoráveis ocorridos dentro de um determinado período, fazendo-os parecer que nunca aconteceram, enquanto permitia que apenas os eventos favoráveis se tornassem realidade. Completamente lógico, mas o custo era igualmente enorme. Cegueira permanente no Sharingan. Bem familiar. Então você deve saber que com essa técnica você não pode me matar. Danzou reapareceu. Ao ouvir suas palavras, Kazuyama Gekko caiu na gargalhada novamente. Ele estendeu o dedo, apontando para Danzou enquanto dizia: é mesmo? 3 olhos Sharingan, 3 chances de evitar a morte. Você consegue pegá-los? Afinal, Danzou já havia lutado no campo de batalha. Assim que a luta começou, suas habilidades, muito além das de um ninja comum, rapidamente se tornaram evidentes. Seus selos de mão se formaram com a velocidade de um raio, e seu domínio do ninjutsu de liberação de vento era notável. Liberação de vento, onda de vácuo. O ataque que irrompeu de sua boca era mais cortante que lâminas de vento. Até mesmo Kazuyama Gekko teve que admitir que Danzou possuía um talento impressionante em liberação de vento. Infelizmente, Kazuyama não se importou. Afinal, sua própria técnica era muito mais poderosa e devastadora. Liberação de cristal, escudo de prisma de luz. Danzou continue dançando. Não pare. Deixe-me ver a força de um gigante da velha guarda. Capítulo 666. Aos olhos de Kazuyama Gekko, Danzou não passava de um gafanhoto após o outono, não duraria muito mais. Se isso tivesse acontecido anos atrás, mesmo encarar Danzou de frente não teria sido uma preocupação. Mas Kazuyama estava simplesmente muito além do normal. Ninjas comuns dependiam de ninjutsu baseado em chakra. Mas Kazuyama, ele dominava técnicas proibidas e senjutsu, canalizando energia natural. Suas reservas de chakra eram imensas e, quando levadas ao limite, ele podia acessar o chakra das bestas com cauda. Eles simplesmente não estavam no mesmo nível. Agora observe Danzou. Embora ele tivesse vasta experiência e dominasse técnicas proibidas, essas habilidades eram inúteis em combate direto. No fim das contas, Danzou só podia contar com suas técnicas de liberação de vento e com o Izanagi para sobreviver. Um Kekkei Genkai de liberação de cristal que pode tanto atacar quanto defender. Liberação de vento. Onda de vácuo. Uma única lâmina de vento não conseguiu perfurar a liberação de cristal, então Danzou atacou com técnicas mais densas e destrutivas. Svi. Rachadura. A estratégia de Kazuyama provou ser eficaz. Até mesmo sua liberação de cristal começou a se estilhaçar sob o ataque concentrado de Danzou, espalhando-se em um mar de fragmentos de cristal. Uau, uau, uau. Nada mal. Para uma técnica de liberação de vento, essa potência é suficiente. Contudo, Kazuyama havia desaparecido há muito tempo atrás de seu escudo de prisma de cristal. Toda a arena estava agora coberta de cristais, muitos deles contendo as coordenadas que ele havia deixado para trás. Toda a base subterrânea havia se tornado seu território. Lutando em seu próprio território, Kazuyama se sentia ainda mais à vontade. Que pena. Parece que não vai adiantar muito. Liberação de cristal, cordão da glória. Um raio de luz atravessou subitamente o corpo de Danzou. No segundo seguinte, Danzou se dissolveu em um fantasma cintilante e desapareceu do lugar onde estava. Imediatamente depois, Danzou materializou-se atrás de Kazuyama, com uma kunai brilhando na mão, e golpeou diretamente pelas costas. Graças ao apoio de Izanagi, Danzou de fato lançou um contra-ataque. Mas, infelizmente, o golpe errou o alvo. Kazuyama antecipou as táticas traiçoeiras de Danzou no momento em que o ataque foi lançado. No instante em que sentiu a menor perturbação perto dele, ativou a técnica do deus voador do trovão sem hesitar. Bem, são 2. Você ainda tem um olho Sharingan. Contando com o olho direito, são apenas 2. Danzou, diga-me, você tem certeza de que pode me matar com 2 usos do Izanagi? Recuando para criar distância, Kazuyama encarou Danzou com desprezo zombeteiro. Simultaneamente, outro Sharingan no braço de Danzou se fechou lentamente. Isso fez com que a expressão de Danzou escurecesse ligeiramente, embora ele tenha recuperado rapidamente sua compostura anterior. Apenas um novato que já está por aí há alguns anos. O verdadeiro combate ninja é muito mais aterrorizante do que você jamais poderia imaginar. Com isso, Danzou arrancou a bandagem que cobria seu olho direito. Um Sharingan de 3 tomou e foi revelado. No instante em que o Sharingan brilhou, Danzou se moveu. Ele iniciou um ataque com onda de vácuo mais uma vez, mas desta vez avançou seguindo a trajetória da lâmina. Você não acha que ganhar um olho extra significa que pode lutar comigo, acha? Caramba! Kazuyama Gekko ergueu a mão, disparando uma corrente da glória que estilhaçou a onda de vácuo. Mas quando Danzou reapareceu, Kazuyama Gekko ficou atônito, porque o Sharingan no olho direito de Danzou não era mais a forma comum de 3 Tomoe. Em vez disso, havia se transformado em um Mangekyou Sharingan bizarro e completamente desconhecido. No instante em que aquele olhar se fixou em Kazuyama Gekko, ele sentiu uma energia intangível e sinistra envolver todo o seu corpo. Era uma rara sensação de perigo iminente. Kazuyama Gekko não hesitou nem por um segundo. Não, até mesmo a menor hesitação desonraria sua reputação de fantasma. Técnica do deus voador do trovão. Esse novo confronto obrigou Kazuyama Gekko a finalmente levar Danzou a sério. O quê? Já não está tão ousado, não é? Velho gagá, esse olho não deveria ser seu. Kazuyama Gekko encarou o Mangekyou no olho direito de Danzou. Simultaneamente avaliou sua própria condição. Seu chakra havia se dissipado rapidamente e suas roupas já estavam se rasgando. Que tipo de habilidade era essa? Garoto, há muita coisa que você não sabe. Morrer, liberação de vento, onda de vácuo. Danzou não perdeu tempo com palavras. Essa onda de vácuo cobriu uma vasta área, engolfando tudo à sua frente. Simultaneamente, aquele olho fixou seu olhar em Kazuyama Gekko mais uma vez. Corrupção?
Combustão direcionada aos chakras. Velho Gaga, parece que você lucrou bastante com todas aquelas mortes do clã Uchiha durante a terceira grande guerra ninja. Ao ativar a técnica do deus voador do trovão, Kazuyama Gekko sentiu seu chakra sendo drenado novamente. Desta vez, o tecido em seus braços desapareceu completamente, e até mesmo sua pele começou a arder. Era a sensação de sua carne sendo decomposta diretamente, uma sensação desagradável. Essa era uma habilidade não presente na história original, muito parecida com o Doujutsu de Uchiha Madara. No entanto, diferentemente da habilidade de Madara, que era de longo alcance, esta era mais direta, de certa forma semelhante ao Amaterasu, mas distinta. Ela não possuía o poder ofensivo aterrorizante do Amaterasu, funcionando mais como uma habilidade de drenagem. Ativando sua técnica de fuga transparente, Kazuyama Gekko se ocultou temporariamente, ponderando sobre a natureza dessa habilidade. Parecia que Danzou não havia empregado esse poder na história original, provavelmente devido à existência de Koto Amatsukami. Afinal, diante do poder de Koto Amatsukami, outras técnicas empalideciam em comparação. Lembre-se que na história original, o braço de Danzou tinha mais de uma dúzia de olhos Sharingan. Talvez este olho estivesse entre eles. Que assim seja. Não vou te dar a chance de me ver. Liberação de cristal. Novo mundo. Em Doujutsu, enquanto o oponente não conseguisse fixá-lo no alvo, ele não deixaria nenhuma brecha. Portanto, Kazuyama Gekko lançou seu ataque diretamente enquanto estava no modo de fuga transparente. Todo o espaço subterrâneo foi mais uma vez envolvido pela luz, enquanto feixes de luz se precipitavam em direção a Danzou. Tentando me impedir de te encontrar. Técnica de invocação. Danzou claramente não queria desperdiçar sua chance de usar Izanagi, invocando sua besta invocada, o Baku, para interceptá-lo. Arg! O Baku soltou um grito lancinante no instante em que emergiu, atingido pelos raios. Mas seus gritos foram breves. O poder dos raios era aterrorizante demais. O Baku não conseguiu resistir. Aquele breve momento de resistência era exatamente o que Danzou precisava. Liberação de vento. Grande esfera de vácuo. Diante do ataque de Kazuyama Gekko, Danzou optou por enfrentar a força com força. Violentos redemoinhos se uniram em lâminas giratórias, espiralando para cima a partir de seu centro. Essa técnica de liberação de vento colidiu com o feixe puramente por força bruta, preenchendo instantaneamente a arena com explosões contínuas. Rasengan. Lâmina de vácuo. A colisão continuou, mas ambos os combatentes já haviam preparado golpes subsequentes. Kazuyama Gekko apareceu diretamente atrás de Danzou com o Rasengan em mãos, enquanto Danzou carregava suas kunai completamente. A técnica de liberação de vento se transformou em combate corpo a corpo. Capítulo 667. Ei, velho, nada mal. Se eu não tivesse testemunhado o auge da liberação de vento, essa sua técnica poderia ser considerada a mais poderosa. Mas agora, que pena, tudo o que posso dizer é que está decente. Usando uma técnica básica de liberação de vento, mesmo uma imbuída em uma kunai, ele conseguiu bloquear um Rasengan. Não é à toa que Kazuyama Gekko elogiou Danzou. A força deste velho não precisa de elogios de um jovem atrevido como você. Liberação de vento, esfera de vácuo. Lançada a curta distância, Danzou tinha certeza de que a esfera de vácuo feriria gravemente Kazuyama Gekko, desde que o atingisse. Para Kazuyama Gekko, independentemente de o ataque vir de longe ou de perto, qualquer investida direcionada a ele ativaria seu sexto sentido. Ao longo dos anos, ele apelidou essa percepção de "não me bata, bater em mim desencadeia uma sensação". Boa tentativa técnica do deus voador do trovão. As técnicas de liberação de vento eram rápidas de executar, especialmente para um mestre experiente como Danzou. Infelizmente, no instante em que Danzou se aproximou, os sentidos de Kazuyama Gekko entraram em alerta. Seu primeiro pensamento foi: esse velho quer me acertar, então é melhor eu desviar. Bum! O vendaval atingiu o solo cristalino, abrindo uma cratera enorme na superfície coberta de cristais. Mas nem sequer atingiu Kazuyama Gekko de raspão. Danzou manteve a compostura, suas kunai embainhadas em lâminas de vácuo, ainda prontas para a próxima oportunidade de atacar. Tis, velho Gaga, chega de brincar com você. Vou acabar com você rapidinho para poder sair dessa maldita mansão do Daimyo. Mas vou recuperar aquele olho. O tom de Kazuyama Gekko mudou abruptamente. Desta vez, ele não estava em um tom brincalhão, estava genuinamente sério. Diante das palavras de Kazuyama Gekko, Danzou não demonstrou nenhuma preocupação, apenas se preparando para a batalha. Liberação de cristal. Novo mundo. Liberação de cristal. Reflexo no espelho. Seu movimento inicial foi letal. Cristais ao seu redor começaram a brilhar, feixes de luz se unindo enquanto espelhos formados por cristais se materializavam. Danzou, vamos lá. Vamos ver se seu Izanagi consegue se esquivar do meu ataque contínuo. Cair. Antes que Danzou pudesse reagir, Kazuyama Gekko moveu o braço. Inúmeros feixes de luz desceram. Bum! O violento ataque fez tremer todo o subterrâneo. Até mesmo a superfície da mansão do Daimyo sentiu o impacto desse único golpe. Nossa, um terremoto? Meu Deus, estamos falando da mansão do Daimyo. Provavelmente são só aqueles ninjas preparando mais uma demolição. Eles já não fizeram isso antes? Os moradores e nobres da mansão do Daimyo começaram a murmurar em confusão. Entretanto, dentro do castelo do Daimyo, o Daimyo estava convocando Kazuma. Kazuma, o que diabos está acontecendo aqui? Por que está ocorrendo um terremoto dentro do meu castelo? Vá descobrir imediatamente. Kazuma assentiu com a cabeça e saiu do castelo com uma expressão sombria. Kazuma, esse terremoto surgiu do nada. Sinceramente, não me parece um terremoto típico. Além disso, o epicentro parece estar próximo da divisão raiz. Deveríamos enviar alguém para verificar? Assim que Kazuma saiu, Hirudo correu até ele e transmitiu as informações que havia reunido. Ao ouvir que envolviam a divisão raiz, a expressão de Kazuma escureceu. Reúnam 2 esquadrões. Eu irei pessoalmente. Entendido. Devo avisar Shiriku, Azuma e os outros? Kazuma fez uma pausa pensativo antes de responder. Não é preciso contatá-los ainda. Vamos avaliar a situação primeiro. Se for grave, pediremos reforços. Hirudo assentiu com a cabeça e acenou com a mão. Em instantes, 2 esquadrões se reuniram. Base da divisão raiz. A luz havia desaparecido e todos os olhos nos braços de Danzou estavam agora fechados. Seu corpo estava crivado de facadas. Diante dele, Kazuyama Gekko permanecia de braços cruzados, observando. Velho Gaga, nem mesmo Izanagi pode te salvar agora. Kazuyama Gekko olhou para o comportamento pretensioso de Danzou com total desprezo. Mas no segundo seguinte, no fim, eu te subestimei. Quem diria que um jovem de um clã decadente poderia saber tanto sobre o clã Uchiha? Mas e daí?
Afinal, essa lâmina perfurou seu corpo, não é? As ilusões se dissiparam, deixando Kazuyama Jeko parado no mesmo lugar. Uma lâmina, brilhando com uma luz ondulante, perfurou seu peito. Era a lâmina de vácuo na mão de Danzou. Hehehe, você realmente achou que tinha me tocado? Isso é ridículo. Assim que Danzou pensou ter conseguido, o corpo de Kazuyama Jeko começou a se despedaçar aos poucos, transformando-se em cristal. Danzou ficou ali parado com o rosto tomado por choque e confusão. Seu velho rabugento, você realmente achou que eu não sabia qual olho você usou para liberar o Izanagi? Sacrificar o Mangekyou do seu olho direito para ativar o Izanagi. Este olho, conectado ao seu nervo óptico, existe verdadeiramente em um plano diferente daquele do seu braço. Ele sabia pouco sobre o clã Uchiha, mas entendia perfeitamente o Mangekyou, pois este definia a segunda metade da história original. Especialmente o Izanagi na história original, Obito usou seu Sharingan para anular a técnica usuário de papel divino de Conan, sacrificando o próprio olho. Aquilo foi uma explosão de 600 bilhões de selos explosivos. Quanto tempo isso poderia durar? O poder do Sharingan reside em seu doujutsu, não é? Olhos, se eles não estivessem em suas órbitas, desconectados dos nervos ópticos, quanto poder eles poderiam exercer? Isso se alinha perfeitamente com o raciocínio de Kazuyama Jeko. Olhos desprendidos das órbitas teriam seu poder drasticamente reduzido. Basta observar quanto tempo o Izanagi de Danzou durou em cada aparição na história original e comparar com Obito e Madara, não há comparação. Você? Como assim? Sem o seu Mangekyou, velho gaga, seu tempo acabou. Liberação de cristal, clone de cristal de Jade. Kazuyama Jeko estava preparado desde o momento em que o ataque começou. Ele sabia que Danzou ainda tinha suas duas últimas utilizações do Izanagi em mãos, e que seu ataque duraria bastante tempo. Esquivar-se de um Izanagi desferido apenas por um Mangekyou Sharingan comum seria difícil. Ele tinha certeza de que o velho Danzou sacrificaria um Mangekyou do olho direito para sobreviver, e os eventos se desenrolaram exatamente como ele previu. Nem pense em ativar Izanagi novamente. Sem a supressão dupla do Sharingan e dos chakras, você realmente acredita que pode controlar as células de liberação de madeira dentro de si? Aceite seu destino e morra pelas minhas mãos, velho gaga. Levarei seu cadáver de volta para Konoha e o entregarei ao velho Sarutobi. Kazuyama Jeko reuniu uma massa de cristais em ambas as mãos e avançou em direção a Danzou. Apesar dos golpes sucessivos, Danzou recusou-se a render-se. Mesmo sem o Sharingan, ele ainda possuía outros métodos de combate. Contudo, no instante em que tentou se mover, descobriu que seus pés já haviam se cristalizado. Caramba! Liberação de madeira. No instante em que pronunciou o nome da técnica, Kazuyama Jeko já havia encurtado a distância. Aquela mão enorme, cristalizada em seu aperto, o tocou primeiro. Capítulo 668. Fuga de cristal, prisão de cristal. O fator mais decisivo em uma batalha é a velocidade. Contanto que você seja rápido o suficiente, o inimigo não terá a menor chance de te tocar. Se a velocidade de liberação do seu ninjutsu for alta o bastante, você pode neutralizá-lo antes que ele possa fazer qualquer coisa. E naquele momento Kazuyama era a personificação perfeita desse princípio. Graças à sua velocidade de liberação absoluta, ele usou sua liberação de cristal para transformar Danzou em uma estátua de cristal antes mesmo que Danzou pudesse ativar sua liberação de madeira. XXX, Danzou. A partir de hoje, nossas queixas estão resolvidas. Quanto a você, eu levarei de volta para Konoha. Afinal, você é o ninja renegado da minha vila. Kazuyama deu um tapinha leve no Danzou cristalizado, um leve sorriso curvando os cantos de sua boca. Levou anos para encontrá-lo. Quem diria que uma viagem à mansão do Daimyo levaria a uma surpresa tão inesperada? Ele estava feliz, muito feliz mesmo. No momento em que estava prestes a levar Danzou embora, os grandes portões do lado de fora da sede da divisão raiz se abriram repentinamente. Um grupo de pessoas invadiu o mar de cristal. Vejo que você ainda não chegou tarde. Kazuma. Ao ver o líder, Kazuyama torceu o lábio em desdém. O fato de Danzou ainda estar dentro da mansão do Daimyo era claramente obra do próprio Daimyo ou da pessoa que liderava aquele grupo. Somando-se a isso as recentes e estranhas atividades da organização ninja protetora da mansão, era evidente que Danzou desempenhara um papel significativo em tudo aquilo. Kazuyama não tinha mais nenhuma simpatia por ninguém ligado à mansão do Daimyo. Kazuyama Jeko. O que você está fazendo na mansão do Daimyo? E o que está acontecendo aqui? Kazuma já havia avistado o Danzou cristalizado, mas a situação diante dele claramente ia muito além do que ele esperava. Kazuyama eliminar a divisão raiz definitivamente não era algo que ele pudesse ignorar. Bem, você viu com seus próprios olhos. Estou perseguindo o ninja renegado de Konoha, Danzou Shimura. Já que você está aqui, vou lhe perguntar diretamente. Por que o ninja renegado da minha Konoha está aqui na mansão do Daimyo? E por que ele estabeleceu uma base? Se eu não o tivesse encontrado por acaso, será que esse desgraçado ainda estaria solto na mansão do Daimyo? Kazuyama encarou as perguntas de Kazuma sem demonstrar o menor medo, chegando até a responder com ousadia. Ambos sabiam exatamente por que Danzou e a divisão raiz estavam na mansão do Daimyo. Com esse conhecimento não havia motivo para temer. Não me importo com essa bobagem de ninja renegado. Tudo que sei é que você, um ninja de Konoha, atacou o coração do distrito do castelo do Daimyo, fazendo o lugar inteiro tremer. Você deve uma explicação ao solar do Daimyo por isso. Caso contrário, eu mesmo me encarregarei de envolver o Lord Daimyo. Kazuyama zombou friamente. Por que rir? Porque esse desgraçado do Kazuma teve a audácia de exigir uma explicação dele. Ótimo. Muito bem mesmo. Responsabilização? Estou apenas expurgando os ninjas renegados de Konoha. Como capitão do corpo de guardiões, você não só se recusa a ajudar, como também ousa vir aqui exigir respostas. O quê? Quer que eu te transforme em cristal também? Kazuma, entenda isto. Estou poupando você apenas porque estamos dentro da mansão do Daimyo. Irritante. Kazuyama Jeko era realmente irritante. O chakra que o envolvia começou a pulsar erraticamente, e a substância cristalina sob seus pés começou a se espalhar. Ao verem isso, Kazuma, Irudo e os outros atrás deles imediatamente ficaram em alerta máximo. Alguns até desembainharam as espadas longas que carregavam nas costas. Ei, Kazuma e Irudo, o que vocês estão fazendo? Droga, porque eu continuo te encontrando em todo lugar. Uma voz carregada de arrogância e palavrões ecoou repentinamente do lado de fora da porta. Um homem com um cigarro pendurado na boca entrou casualmente com um olhar fixo em Kazuyama Jeko. Azuma, você o conhece? Espere, essa postura. E esse cristal? Você é o fantasma de Konoha, Kazuyama Jeko? Outra voz se fez ouvir mais calma, porém igualmente vibrante.
Cabeça calva, túnica de monge, claramente um sacerdote do Templo do Fogo. Jiro, o Shiriku do Templo do Fogo. Azuma, hehehe. Você cresceu bastante, garoto. Agora você se atreve a me provocar? E este cavaleiro aqui, Jiro do Templo do Fogo, certo? Sou bastante amigável com os sumos sacerdotes. Claro, se não fosse pela situação em que nos encontramos, eu gostaria muito de conhecê-lo. Ao ver os recém-chegados, Kazuyama Gekko interrompeu seu fluxo de chakra. Com a chegada de reforços, a situação atual poderia agora ser controlada adequadamente. Sua visita à mansão do Daimyo não tinha a intenção de provocar uma guerra, então evitar conflitos era preferível. Quanto a Danzou, bem, isso foi uma surpresa completamente inesperada. Mas o que aconteceu aqui? É o Danzou? Azuma tirou o cigarro dos lábios, encarando Danzou, agora transformado em cristal, em completo choque. Ele conhecia Danzou bem. Danzou fora o arqui-inimigo de seu pai por toda a vida, o que significava que Azuma também não nutria qualquer afeição por ele. Agora, ao vê-lo aparecer na mansão do Daimyo apenas para ser transformado em cristal, Azuma congelou. O ninja desaparecido de Konoha. Por que ele estaria aqui na mansão do Daimyo? Kazuma e Irudo, o que vocês dois estão aprontando? Shiriku apertou as palmas das mãos, um lampejo de gravidade cruzando seus olhos. Afinal, mesmo tendo se juntado às forças do Daimyo, eles ainda eram ninjas da Terra do Fogo em sua essência. E o outro era um ninja renegado. Tal identidade não tinha lugar na mansão do Daimyo. Nós também acabamos de chegar aqui. Mas aquele terremoto anterior foi definitivamente causado por Kazuyama Gekko. De qualquer forma, este é um ato que ameaça a mansão do Daimyo. Tenho autoridade para prendê-lo. Kazuma observou Azuma e Shiriku chegarem, sabendo que agora o assunto tinha uma resolução adequada. Afinal, ele não queria lutar contra Kazuyama Gekko pessoalmente, só lhe restava usar a mansão do Daimyo para subjugá-lo. Vocês mesmos viram. Estou perseguindo o ninja renegado de Konoha. Embora eu não tenha certeza do porquê de ele estar na mansão do Daimyo. Quanto à confusão anterior, foi um pouco barulhenta, mas se necessário, posso solicitar uma audiência com sua senhoria o Daimyo. Kazuyama Gekko recuperou o sorriso. Simultaneamente solicitou uma audiência com o Daimyo. Vá em frente e encontre-o. Assim que terminar, saia da mansão do Daimyo. Sempre te achei irritante. Não pense que ser o fantasma de Konoha te dá carta branca para vagar pela mansão do Daimyo. Azuma acendeu outro cigarro com o olhar fixo em Kazuyama Gekko, expressando um desagrado palpável. Kazuyama Gekko não respondeu, apenas deu de ombros. No instante seguinte, sua figura desapareceu e reapareceu atrás de Azuma. Ei, Azuma. Alguém já te disse que embora você tenha crescido consideravelmente, você continua sendo uma pessoa completamente antipática? O cristal brilhou novamente, transformando o cigarro na boca de Azuma em cristal. Capítulo 669. Mansão do Daimyo. Kazuyama Gekko estava sentado em seu lugar, tomando um gole de chá oferecido pelo Daimyo. Para ser sincero, a mistura especial do Daimyo era bastante deliciosa. Hehehe, Gekko Kazuyama, o fantasma de Konoha, uma das estrelas gêmeas de Konoha, a fama empalidece em comparação a conhecê-lo pessoalmente. Meu senhor Daimyo está brincando. Como uma figura tão insignificante como eu poderia chamar sua atenção? Kazuyama Gekko respondeu com uma risada alegre à saudação do Daimyo. Ele não havia planejado originalmente encontrar-se com o Daimyo, pois não gostava de ocasiões tão formais. Acabei de falar com Kazuma e os outros. Quem diria que o renomado Danzou Shimura estaria escondido na mansão do Daimyo? Se não fosse pela sua intervenção, a mansão do Daimyo poderia ter sofrido perdas ainda maiores. Por isso, sou profundamente grato pelo que você fez. O novo Daimyo era a mesma figura esquelética que Kazuyama Gekko conhecia, mas vê-lo pessoalmente deixou claro que aqueles que ascendem ao cargo de Daimyo não são indivíduos comuns. Aquele sorriso o deixou inquieto, como se estivesse encarando um tigre sorridente. Antes de eu ascender ao título, ouvi falar muito da sua fama. Até mesmo o Daimyo anterior e seus vassalos tinham você em alta consideração. Gostaria de saber se alguém do seu calibre estaria interessado em se juntar ao meu grupo de ninjas Shujendo? Kazuyama Gekko virou o chá de um só gole e depois balançou a cabeça com um sorriso. Sou um homem que valoriza a liberdade. Unir-me aos ninjas Shujendo está fora de questão. Mas e quanto a Kazuma e os outros? Eles são ninjas capazes. Com eles, os ninjas Shujendo são suficientes. Ao ouvir a recusa de Kazuyama Gekko, o Daimyo não demonstrou qualquer sinal de desagrado. Afinal, ele estava apenas sondando o terreno. Muito bem. Mesmo assim, caso mude de ideia, a mansão do Daimyo sempre o receberá de braços abertos. Naquela noite, Kazuyama Gekko procurou Azuma sós. Ao ver Kazuyama Gekko, Azuma imediatamente exibiu uma expressão de completa exasperação, misturada com um toque de irritação. Sério, por que você teve que vir me procurar? Danzou foi capturado. Por que você não está voltando correndo para a vila? Esta era a residência de Azuma, uma pequena casa de campo nos arredores da mansão do Daimyo. Kazuyama Gekko, tendo deixado o castelo do Daimyo, viera visitá-lo. Diante das reclamações de Azuma, Kazuyama Gekko se conteve para não chutá-lo. Você acha que eu quero estar aqui? Se não fosse pelo seu pai me dizendo para dar uma olhada em você enquanto eu estiver fora, eu não lhe daria a mínima atenção. Um pirralho que não cresceu 1 centímetro sequer em todos esses anos. Que direito você tem de me obrigar a vir te ver? O rosto de Azuma se contorceu em ainda mais desagrado ao ouvir a palavra velho. Ele não suportava a supervisão constante de Hiruzen Sarutobi. E claro, o crédito que aquele homem à sua frente levava para si. Não preciso que ele fique me vigiando. Estou muito bem aqui agora. Não precisa se preocupar. E você, Kazuyama Gekko? Embora eu ainda não seja páreo para você, um dia eu o desafiarei. Ah, é mesmo? O Azuma cresceu. Pelo menos a coragem dele não diminuiu. Ao ouvir isso, Kazuyama Gekko quase caiu na gargalhada. Percebendo a expressão peculiar de Azuma, Azuma mordeu o cigarro e rosnou. Do que você está rindo? Você é forte, mas até mesmo alguém tão poderoso quanto o velho perde a força com a idade. Sou muito mais jovem que você. Quando você ficar velho, eu te desafiarei. Não acredito que você possa se manter forte para sempre. Puxa vida, esse discurso quase desestabilizou Kazuyama Gekko. Mas Azuma estava bastante confiante em seus próprios pensamentos. Tudo bem, você tem coragem. Estarei esperando o dia em que você vier me desafiar. Mas devo avisá-lo. Você realmente acha que a mansão do Daimyo é pacífica? Já lidei com aquela gangue do Kazuma. As coisas não são tão simples quanto parecem à primeira vista. Kazuyama Gekko encostou-se na parede ao lado dele, com uma expressão séria na testa. Azuma estava prestes a retrucar, mas no segundo seguinte, foi envolvido por uma aura poderosa. Escute-me, ou eu te transformarei em cristal para que você me escute direito. Azuma, droga.
Satisfeito por Azuma finalmente ter parado de tagarelar, Kazuyama Jeko assentiu com aprovação e continuou. Você deveria saber sobre meus negócios passados com Kazuma. O daimyo daquela época não era o mesmo que o de agora. Portanto, meu entendimento sobre Kazuma supera em muito o seu. Ele não é tão simples quanto parece. Eu até suspeito que ele tenha tido algo a ver com a morte do daimyo anterior. Kazuyama Jeko expressou seus pensamentos em voz alta, pois as circunstâncias que envolviam o incidente eram altamente suspeitas. Pouco depois de saírem da mansão do daimyo, o daimyo morreu. Ele se recusava a acreditar que não havia nenhuma ligação entre os dois eventos. Ter visto Kazuma na base da raiz mais cedo e a atitude que Kazuma demonstrara apenas reforçou sua convicção de que Kazuma era definitivamente problemático. Mesmo na história original, esse cara tentará assassinar o daimyo, quanto mais agora. Ao ouvir isso, Azuma não conseguiu mais se conter. De onde você tirou essas ideias? Kazuma é o capitão dos ninjas guardiões há muito tempo. Por que ele assassinaria o daimyo? Além disso, quem matou o daimyo era claramente um assassino contratado de outra aldeia. O que isso tem a ver com Kazuma? Ficou claro que Azuma ainda era jovem. Ele não conseguia enxergar os problemas subjacentes. Diante disso, Kazuyama Jeko não ofereceu mais explicações, limitando-se a deixar uma única frase. Use mais os seus olhos e você encontrará as falhas. Azuma, não pense que só porque você saiu de Konoha, você deixou de ser um ninja de Konoha. Não importa o que você faça agora, Konoha continua sendo sua base. Chega. Quanto ao resto, você terá que descobrir sozinho. Dito isso, Kazuyama Jeko deixou a residência de Azuma usando a técnica do deus voador do trovão. Azuma ficou sozinho, com a mente repleta de pensamentos. Ao mesmo tempo, no acampamento externo da guarnição ninja que circundava a mansão do daimyo. Malditos bastardos. E aquele velho inútil do Danzou, assim do nada ele se foi. Inútil. Inútil. Kazuma estava furioso. Os eventos do dia se desenrolaram tão repentinamente que não lhe deram tempo para processá-los. A morte de Danzou e o desaparecimento da divisão raiz o atingiram em cheio. Afinal, ele precisava daquele velho para treinar forças de elite para ele. Mas agora Danzou estava morto, e seus planos para o treinamento de elite haviam ido por água abaixo. Kazuma, o que fazemos agora? Você acha que aquele tal de Kazuyama Jeko pode descobrir alguma coisa? Hirudo estava atrás dele, com uma expressão igualmente sombria. Kazuma balançou a cabeça negativamente. Improvável. Toda a sua atenção estava voltada para Danzou. Comparado a nós, Danzou era muito mais importante. Afinal, aquele homem era a sombra do mundo ninja, o conselheiro do antigo Hokage de Konoha. Capítulo 670. Dito isso, quem apareceu foi Kazuyama Jeko, e quem derrotou Danzou também foi Kazuyama Jeko. Isso inevitavelmente fez Kazuma refletir. Afinal, da batalha na mansão do daimyo anos atrás, ele tinha um profundo conhecimento de Kazuyama Jeko. Não só era imensamente poderoso, como sua mente era extremamente perversa. Enfrentar um homem assim exigia extrema cautela. Maldito Danzou, ele tinha que se meter no território de Konoha. Se ele tivesse demonstrado um pouco mais de contenção, essa situação jamais teria acontecido. Hirudo, ordene a todos que se abstenham de aceitar missões por enquanto. Suspeito que foi precisamente porque os métodos de Danzou chegaram ao fundo do poço que Konoha decidiu investigar a mansão do daimyo. Que nossa equipe se mantenha discreta por um tempo. Ah, e quanto àquela barreira sensorial que eu pedi para você investigar antes? Enfrentar alguém como Kazuyama Jeko, que podia se camuflar e usar ninjutsu de barreira espacial, não possuir técnicas sensoriais era uma grande desvantagem. Veja este incidente, por exemplo. Ele nem sequer sabia quando o inimigo havia chegado à mansão do daimyo. Nada. Barreiras sensoriais costumam ser as armas mais secretas das principais vilas ninja. Nem mesmo o mercado negro tem pistas. Kazuma suspirou. Os recursos dos ninjas guardiões eram muito limitados para competir com as principais vilas ninja. Mesmo tendo reunido muitos ninjas, todos eram de nível mediano. Foi por isso que ele se aliou a Danzou. Continuem procurando. Se encontrarmos, pagaremos o que for preciso para garantir a posse. Entendido. Vários dias depois, Konoha. Ao retornar, Kazuyama Jeko procurou Namikaze Minato e solicitou uma reunião com 3 conselheiros. Isso era inédito, absolutamente inédito. Minato, que conhecia bem Kazuyama, reconheceu por seu comportamento que o homem havia feito uma descoberta significativa. Sem hesitar, ele convocou os 3 conselheiros Hokage, Hiruzen Sarutobi, Omura Mitokado e o Tatani Koharu, reunindo-os na sala de conferências. Hokage-sama, por que nos convoca com tanta urgência? Kazuyama Jeko, você voltou? Hiruzen Sarutobi ainda segurava seu cachimbo, embora seu semblante parecesse um tanto estranho. Os outros 2 pareciam praticamente iguais. Não era de se admirar, Konoha estava afundando em problemas ultimamente. Até mesmo o Hokage Minato não voltava para casa há dias. Ai, por que os 3 conselheiros estão tão pálidos? Vocês não têm descansado direito? Isso não pode acontecer. Vocês são figuras fundadoras de Konoha. Como podem negligenciar a saúde dessa forma? Kazuyama Jeko nunca perdia uma oportunidade de provocar, especialmente quando os alvos eram os conselheiros Hokage de Konoha. De que adianta fazer comentários sarcásticos? São coisas que vocês jovens deveriam estar fazendo. Este velho está apenas limpando a bagunça que vocês fizeram. Kazuyama Jeko, como uma das estrelas gêmeas de Konoha, você não deveria estar contribuindo mais para a vila. O Tatani Koharu imediatamente iniciou um discurso crítico dirigido a Kazuyama Jeko, suas palavras transbordando insatisfação. Omura Mitokado, que estava por perto, permaneceu em silêncio, mas assentiu repetidamente. Claramente, os 2 compartilhavam o mesmo sentimento. Se a geração jovem fosse confiável, esses veteranos já teriam se aposentado há muito tempo. Observe Hiruzen Sarutobi. Ele se aposentou a princípio, mas o que aconteceu? Ele não voltou por causa da situação da vila? Como nós, jovens, poderíamos nos comparar a vocês, veneráveis anciãos. Você deve continuar brilhando intensamente. Um jovem como eu não tem experiência e não consegue lidar com essas responsabilidades. Não seja ridículo. Como Kazuyama Jeko poderia perder num debate verbal? Tentar controlá-lo? Nem pensar. Muito bem, Kazuyama, todos estão aqui. Diga o que pensa. Por que nos convocaram? Hiruzen Sarutobi conhecia bem o temperamento de Kazuyama Jeko. Se ele se apresenta-se, significava que havia algo importante a ser discutido. E não seria algo trivial. Viu? Só o velho Sarutobi me entende. Venham todos, olhem aqui.
Kazuyama Jeko sorriu enquanto tirava um pergaminho de dentro de sua túnica. Ele deu um passo para o lado, encontrou um lugar relativamente aberto e estendeu o pergaminho no chão. Bum! Assim que o pergaminho se desenrolou, uma nuvem de fumaça acu preencheu instantaneamente a sala de reuniões. Uma sombra gigantesca materializou-se diante de seus olhos. Assim que a fumaça se dissipou, os 4 presentes arregalaram os olhos instantaneamente e se levantaram em uníssono. Danzou? Danzou Shimura? Os 4 exclamaram simultaneamente. Era de fato Danzou Shimura, o homem que Kazuyama Jeko havia selado dentro do cristal. Contudo, devido às propriedades do cristal, Danzou agora se tornará uma estátua completa. Dentro do cristal transparente, Danzou ostentava uma expressão selvagem com o olho direito cerrado. Um de seus braços permanecia intacto, exibindo seu Sharingan. Ao vê-lo assim, os 4 ficaram em choque. Esta viagem à mansão do Daimyo me rendeu o maior prêmio. Aqui está. Eu lidei com o ninja renegado da nossa vila, Danzou Shimura, e sua divisão raiz. Para mostrar a vocês o que esse desgraçado fez, eu o preservei intacto e o trouxe de volta. De pé ao lado do cristal, Kazuyama Jeko moveu levemente a mão direita. O cristal solidificou-se mais uma vez, formando um objeto semelhante a um apontador. Então, ele começou a ensinar aos outros presentes uma lição intitulada O que Danzou Shimura fez. Agora, este olho, o Mangekyou Sharingan. Sua habilidade é semelhante à da decadência. Olhe para as minhas roupas. Foi este olho que fez isso com elas. Para mostrar o efeito, nem me dei ao trabalho de trocar de roupa. Ele apontou primeiro para o olho direito cerrado de Danzou, depois para suas próprias roupas rasgadas. E aqui, imagino que todos vocês estejam familiarizados com o que é isto. Sarutobi, seu velho rabugento, você deveria saber melhor. Esta pesquisa foi aprovada por você. Muitos se sacrificaram para criar Yamato, mas Danzou testou essa técnica em si mesmo, e obteve sucesso. Ele poderia ter usado a liberação de madeira, mas eu não lhe dei a chance. Veja, esta pose é logo antes de ele ativá-la. Dessa vez, Kazuyama Jeko apontou para o braço direito alterado de Danzou, onde um rosto semelhante ao do primeiro Hokage estava tatuado em seu ombro. Claramente, esse braço havia sido modificado usando as células do primeiro. A enxurrada de revelações deixou o rosto de Namikaze Minato sombrio, enquanto os 3 conselheiros Hokage também exibiam expressões extremamente tristes. Especialmente Hiruzen Sarutobi, o rosto daquele cara estava tão escuro que nem mesmo descrevê-lo como negro como o fundo de uma panela seria suficiente. Quanto a esse Sharingan, será que você conhece algum doujutsu do clã Uchiha? Chama-se Izanagi, uma técnica ocular peculiar que concede vidas extras ao custo da própria visão. Capítulo 671. Izanagi? Namikaze Minato foi o primeiro a franzir a testa. Como Hokage, ele tinha até um amigo próximo do clã Uchiha, mas nunca ouvirá falar de tal técnica. Os 3 conselheiros que reconheceram o nome pareceram ainda mais atonitos. O doujutsu mais misterioso do clã Uchiha, Izanagi. Quem diria que a técnica mencionada pelo segundo Hokage naquela época voltaria a ser discutida? Omura Mitokado tirou os óculos e esfregou os olhos, sentindo uma ardência causada pelo choque. O Tatani Koharu e Hiruzen Sarutobi ficaram igualmente atonitos. Senhores, pelas suas reações, vocês conhecem essa técnica? Que tipo de técnica é essa, Kazuyama? Agora, Namikaze Minato era o único na sala que desconhecia o que Izanagi realmente era. Sua curiosidade foi imediatamente despertada. Kazuyama Jeko deu de ombros. Como posso dizer, é uma técnica que reescreve o destino de alguém ao custo da cegueira. Não é exagero dizer que é invencível, mas o preço é simplesmente muito alto. Mas vocês mesmos viram, o braço de Danzou não possui apenas um Sharingan. Embora não fossem muitos, havia 3 olhos Sharingan. Hiruzen Sarutobi parou de fumar, recostando-se pesadamente na cadeira enquanto colocava o cachimbo sobre a mesa. Izanagi. Quem diria que Danzou conseguiria dominar um doujutsu como esse? Sendo alguém de fora do clã Uchiha, empunhar o doujutsu supremo do clã Uchiha. Se o clã Uchiha descobrisse isso, suas palavras foram certeiras. Se o clã Uchiha descobrisse as ações de Danzou, mesmo com Uchiha Fugaku como atual líder e seu apoio inabalável a Namikaze Minato, ele provavelmente invadiria o prédio do Hokage exigindo explicações. Sem mencionar que Danzou possuía 4 olhos Sharingan. Se a situação piorasse, o clã Uchiha poderia até se revoltar. E liberação de madeira. Suspiros de vários tipos escaparam das bocas dos 3 oficiais veteranos. Enquanto isso, Namikaze Minato finalmente compreenderá a verdadeira natureza de Izanagi. Ele foi tomado pela emoção. Invencível. Usando o poder de um doujutsu para forjar um corpo invencível. Embora o custo fosse imenso se usado corretamente, poderia absolutamente mudar o rumo da batalha. Quanto aos agentes da divisão raiz, eu os transformei em cristais e os apaguei. E eu suspeito fortemente que Danzou tenha conspirado com o Guardião Ninja. É exatamente por isso que a economia e as missões da nossa aldeia têm sido reprimidas por eles ultimamente. Seu profundo conhecimento da estrutura da aldeia permitiu que ele agisse com tanta decisão. Chamar ele de ninja desaparecido não é exagero. Kazuyama Jeko criticou Danzou sem piedade. Afinal, ele estava sob sua custódia agora, podia descarregar sua frustração como bem entendesse. Que outra coisa poderia fazer? Fazê-lo responder? Como se ele pudesse. Silêncio. A sala ficou completamente silenciosa. Afinal, Kazuyama Jeko tinha acertado em cheio. As ações de Danzou tinham sido de fato excessivas. Já que você cuidou do Danzou, vamos deixar por isso mesmo. Bem, ele contribuiu muito para a aldeia naquela época. Kazuyama, entregue-me o corpo dele. Eu lhe darei um enterro digno. Hiruzen Sarutobi pegou seu cachimbo novamente. Como um velho amigo, agora que Danzou estava morto, muitas coisas podiam ser perdoadas. Insistir no assunto não fazia sentido. Velho rabugento, eu te respeito, mas não tenho respeito nenhum por essa escória. O que ele fez foi completamente errado. Não tente amenizar as coisas agora, ok? Ele não passava de um criminoso. Eu só o trouxe de volta para mostrar a vocês. Se não fosse por isso, eu já o teria reduzido a pó há muito tempo. Enterro? Que absurdo! Como isso seria possível? Hiruzen Sarutobi quase se engasgou com as palavras de Kazuyama Jeko. Não, ele já havia se engasgado. Aquela nuvem de fumaça o havia sufocado. Seu pirralho. Eu sou o conselheiro Hokage, droga. E o sensei do seu sensei. Será que sua atitude em relação a mim poderia piorar ainda mais? Após ser repetidamente repreendido, Hiruzen Sarutobi finalmente perdeu a paciência. Jogou o cachimbo de lado, levantou-se e caminhou em direção a Kazuyama Jeko, praticamente pronto para arregaçar as mangas e lutar. Ei, velho Gaga, o que você está fazendo? Eu sou um herói de guerra.
Se você não fosse meu superior e eu não respeitasse, eu nem me daria ao trabalho de falar com você. O velho e o jovem começaram a discutir ali mesmo na sala de reuniões. Claro que não foi uma briga de verdade, mas a discussão aliviou um pouco a atmosfera opressiva. Muito bem, Kazuyama, conselheiro Sarutobi. Agora que Danzou está morto, não há motivo para ficar remoendo o passado. Vamos nos concentrar nos próximos passos. Namikaze Minato interveio para acalmar os ânimos novamente. Como Kage, ele tinha que manter as emoções de todos sob controle. Kazuyama, se Danzou estivesse escondido na mansão do Daimyo o tempo todo, você o confrontou lá? A mansão do Daimyo disse alguma coisa? Kazuyama Jeko deu uma risadinha. Sob a mansão do Daimyo. A comoção fez com que toda a mansão do Daimyo tremesse como um terremoto. Se eu não o tivesse impedido de usar a liberação de madeira, a mansão do Daimyo poderia agora ter uma árvore imponente plantada em seu lugar. Pensando bem, a mansão do Daimyo deveria estar me agradecendo. Ao saberem que a batalha ocorreu dentro da mansão do Daimyo, os outros reagiram de maneiras diferentes. Namikaze Minato não deu muita importância, mas os 3 anciãos ficaram genuinamente surpresos. Você realmente tem coragem. Lutar na mansão do Daimyo? Você não teve medo de destruir o lugar? E quanto à sua técnica do deus voador do trovão? Você não poderia ter teletransportado Danzou para fora da mansão antes de lutar? Hiruzen Sarutobi praticamente cuspiu saliva no rosto de Kazuyama Jeko, que recuou com nojo. Seu velho rabugento, cuidado com a sua saliva. Isso é nojento. Se não for na mansão do Daimyo, onde mais devo lutar? Ele teria que me dar uma chance de me mudar primeiro. Com dezenas de membros da divisão raiz me cercando? Mudar de cidade? Como você chegou a essa ideia utópica? Diante do discurso inflamado de Hiruzen, Kazuyama Jeko não estava disposto a deixá-lo falar sem contestação. Brincadeiras à parte, mesmo que pudesse ter se mudado naquela época, ele não o teria feito. Além disso, se Danzou pode operar na mansão do Daimyo, você realmente acha que os homens do Daimyo desconhecem sua presença? A organização Guardiã Ninja? Eles estão totalmente em conluio com Danzou. Preciso dizer mais alguma coisa? Mas a julgar pelo comportamento do Daimyo, ele provavelmente não sabe. É provável que aqueles caras como Kazuma e outros estejam conduzindo seus negócios com Danzou em particular. Eu também vi seu precioso filho. A atitude dele em relação a mim foi tão repugnante como sempre. Mesmo assim, dei-lhe alguns conselhos. Espero que isso lhe faça algum bem. Após ouvir as palavras de Kazuyama Jeko, Hiruzen Sarutobi parou de persegui-lo. Ele se importava profundamente com seu filho. Aquele pirralho tinha ido à mansão do Daimyo sem dizer uma palavra. Quando ele voltasse, teria que lhe dar uma boa bronca. Capítulo 672. Ah, muito obrigado, Kazuyama. Aquele pirralho do Azuma. Assim que ele cair em si, provavelmente vai voltar para a vila. As pessoas sempre têm seus momentos de epifania. O humor de Hiruzen Sarutobi era como uma montanha-russa momentos antes. Havia atingido o ápice por causa da questão de Danzou, para agora despencar por causa de seu filho. Kazuyama Jeko permaneceu em silêncio. Afinal, ele não tinha nenhum afeto por Azuma. Se não fosse pelo velho lhe pedir para entregar uma mensagem, ele não teria se incomodado. Bem, agora que as coisas chegaram a este ponto, a mansão do Daimyo deve permanecer tranquila por um tempo. Kazuyama, você se esforçou muito nesta missão. Pela primeira vez em muito tempo, Namikaze Minato sentiu-se genuinamente satisfeito, tanto que lhe apeteceu uma tigela de ramen. Kazuyama Jeko acenou com a mão em sinal de desdém. Ainda não acabou. Restam 2 problemas, Akatsuki e Danzou. Já lidamos com Danzou, mas ainda não tenho pistas sobre o outro. Ah, e Minato e o seu professor Jiraiya? Jiraiya? Embora Namikaze Minato não soubesse por que Kazuyama Jeko estava perguntando sobre ele, ainda assim transmitiu as informações que possuía. O sensei Jiraiya parece ter ido para a Terra, também para investigar assuntos da Akatsuki. Ele está fora há um tempo. O que houve? Kazuyama, você precisa dele para alguma coisa? Kazuyama Jeko assentiu com a cabeça. Cada uma das 3 grandes regiões sábias possui habilidades divinas únicas. O grande sábio sapo do Monte Myobuku possui uma forma de profecia. Gostaria de pedir a Jiraiya que perguntasse por mim. Depois de anos de busca sem nenhuma pista, quero ver se esses sábios podem me ajudar. Além do Monte Myobuku, também visitarei a caverna Ryushi em breve. Mas meu sábio, bem, como posso dizer, ele é um pouco difícil de lidar, haha. Então pensei em tentar o Monte Myobuku primeiro. Isso não era apenas conversa fiada. Entre o sábio da serpente branca e o grande sábio sapo, este último era claramente mais acessível. Mesmo sendo o herdeiro da caverna Ryushi, Kazuyama Jeko não podia garantir nenhum tratamento especial por parte do sábio da serpente branca. É mesmo? Se for só o Monte Myobuku, eu também posso ir. Afinal, eu também sou descendente do Monte Myobuku. Namikaze Minato assumiu solenemente a responsabilidade pelo assunto. Kazuyama Jeko não viu problema algum nisso. Afinal, desde que Minato começara a estudar Senjutsu, treinar no Monte Myobuku era perfeitamente natural. Assim que eu terminar minhas tarefas atuais, levarei você ao Monte Myobuku. Certo, vou voltar para descansar primeiro. Minhas roupas ainda estão rasgadas. Ah, é verdade, itens danificados. A vila reembolsa esses. Namikaze Minato, droga. Hiruzen Sarutobi, bom, ainda bem que me aposentei cedo. E assim Kazuyama Jeko saiu alegremente do prédio do gabinete do Hokage, deixando para trás uma pilha de formulários de reembolso para Namikaze Minato. Vários dias depois, no Monte Myobuku. Kazuyama, este é o Monte Myobuku. O que você acha? Bem singular, não é? Eu também fiquei bastante surpreso na primeira vez que vim aqui. Namikaze Minato conduziu Kazuyama Jeko até o Monte Myobuku, sorrindo enquanto lhe apresentava a maravilhosa montanha e suas plantas exóticas. À medida que se embrenhavam na montanha, seu caminho logo foi bloqueado por diversas figuras gigantescas. Ei, Minato, por que você trouxe uma cobra fedorenta para o Monte Myobuku? Que cheiro de cobra! Eca, tão desagradável. Um sapo gigante, com um cachimbo preso entre os dentes, começou imediatamente a reclamar ao ver Minato. Ao lado dele estavam outros 2 sapos enormes. Os 3 encaravam Kazuyama Jeko com um olhar intenso. Hahaha, Buntai, quanto tempo. Aqui é o Kazuyama Jeko. Ele tem negócios a tratar com o grande sábio sapo, então eu o trouxe aqui pessoalmente. Mesmo ele sendo o herdeiro da caverna Ryushi, não o trate assim. Ele é meu bom amigo. Namikaze Minato colocou a mão no ombro de Kazuyama Jeko, protegendo da bronca de Gamabunta. Ah, Fukazaku e Shima já me contaram, resmungou Gamabunta. Disseram que um convidado importante viria. E aqui está você, apenas alguns dias depois. Tudo bem, vamos lá. Vou te levar para dentro. Embora visivelmente descontente, Gamabunta cedeu ao se lembrar das instruções de Fukazaku e Shima, 2 sábios sapos do Monte Myobuku, e parou de incomodar
ajudar Kazuyama Gekko. Eles já sabiam que íamos chegar? Muito bem, então deixo isso com você, Bunta. Namikaze Minato ficou surpreso, mas aceitou. Afinal, ele já havia vivenciado situações semelhantes no passado. Assim como Kazuyama Gekko havia mencionado, os grandes sábios sapos do Monte Myoboku possuíam algum tipo de habilidade profética. Minato então fez um gesto para que Kazuyama Gekko pulasse nas costas de Gamabunta. Kazuyama olhou para as costas disformes do sapo e balançou a cabeça rapidamente em sinal de negação. Vou passar. Vou apenas sobrevoar. Minato, vocês dois podem ir na frente. Eu vou atrás. Não aguento mais as costas desse sapo. Ao ver Kazuyama Gekko se recusar a montar nas costas de Gamabunta, Namikaze Minato ficou um tanto surpreso. Para ele, as costas largas e robustas de Gamabunta pareciam perfeitas para transportar passageiros. Mas ele não sabia que Kazuyama Gekko, não tinha exatamente os melhores sentimentos em relação aos sapos. Na verdade, ele os achava repulsivos, piores até do que lesmas. Seu pequeno bastardo. Seu pirralho de cobra imunda. Você acha que pode me desprezar? Você acha que eu não vou te despedaçar? Gamabunta, incrivelmente sensível, percebeu imediatamente o desprezo nos olhos de Kazuyama Gekko. Sua raiva explodiu instantaneamente. Ora, não seja tão direto, senhor sapo. Levem o Minato e vão embora. Eu mesmo voarei. Com um gesto casual de mão, Kazuyama Gekko invocou um grande pássaro feito de cristal. Não, era uma grande fênix. Ao subir na ave cristalina, ele alçou o voo suavemente. Seu pirralho me acompanhe. Se eu te perder de vista, a culpa não é minha. Gamabunta lançou um olhar irritado para Kazuyama Gekko, mas depois o ignorou completamente, concentrando-se em saltar em direção ao pico principal do Monte Myoboku. Kazuyama Gekko, usando sua habilidade de voo, seguiu firmemente atrás. Em pouco tempo, o grupo alcançou o pico principal do Monte Myoboku, lar do grande sábio sapo. Hehehe, já chegou? O jovem da caverna Ryushi, hein? Apenas o discípulo daquela cobra fedorenta. Velho, não acha que foi um pouco bondoso demais com ele? No instante em que Kazuyama Gekko pousou, ele pôde sentir dois pares de olhos o encarando atentamente. Capítulo 673. Dois sapinhos bem pequenos observavam Kazuyama Gekko. Eles eram ninguém menos que os dois imortais de alta patente do Monte Myoboku, o imortal Fukazaku e a imortal Shima. Vale ressaltar que os dois eram, na verdade, marido e mulher. Saudações, Fukazaku imortal e Shima imortal. Kazuyama, estes dois são os imortais do Monte Myoboku. Eles são os confidentes de confiança do grande imortal sapo, responsáveis por todos os assuntos do Monte Myoboku diariamente. A atitude de Namikaze Minato era extremamente respeitosa. Afinal, esses eram os imortais que o ensinaram Senjutsu. Como herdeiro do Monte Myoboku, ele deveria demonstrar-lhes o devido respeito. Kazuyama Gekko, no entanto, não sentia nada disso. Que piada! Na caverna Ryushi, ele governava com mão de ferro. Quem ousaria desafiá-lo, exceto o sábio da serpente branca? Mas aqui em solo estrangeiro, ele sabia que era melhor não ostentar sua arrogância. Kazuyama Gekko, herdeiro da caverna Ryushi, saúda-vos sábios. Seu comportamento não era exatamente respeitoso, mas representava uma melhora significativa em relação ao seu comportamento habitual. Fukazaku imortal deu uma risadinha suave. Basta. Sua caverna Ryushi e nosso Monte Myoboku são caminhos fundamentalmente diferentes, esquerda e direita que nunca convergem. Portanto, não há necessidade de tanta restrição. Assim como minha velha esposa chama vocês de cobras fedorentas, aos olhos daquelas princesas serpente da caverna Ryushi, não passamos de sapos fedorentos. Ele tinha toda a razão. Basta ver como Tajitsuimi descrevia o Monte Myoboku todas as vezes. Cada frase tinha que incluir aquelas 3 palavras, sapos fedorentos. Já sabemos o propósito da sua visita. Para isso, o grande sábio sapo nos enviou para vos saudar. Contudo, embora as vossas intenções sejam boas, o grande sábio sapo não emitiu uma profecia correspondente. Portanto, infelizmente, esta viagem ao Monte Myoboku não lhe trará resultados. Sábio Fukazaku deu a resposta que Kazuyama Gekko buscava com franqueza brutal. Kazuyama Gekko demonstrou pouca reação ao ouvir isso. Afinal, ele só viera com uma vaga esperança. Profecias podem ser maravilhosas, mas também completamente inúteis às vezes. Mesmo assim, era um caminho que valia a pena explorar. Entendo. Bem, eu compreendo. Continuarei investigando a organização Akatsuki. Meus agradecimentos a vocês dois, sábios. Não se morde a mão que te alimenta. Já que eles haviam sido tão gentis, Kazuyama Gekko não sentiu necessidade de hostilidade, oferecendo, em vez disso, sua gratidão. Após ouvir a conversa, Namikaze Minato deu um passo à frente para tranquilizá-la. Kazuyama, está tudo bem. Se o Monte Myoboku não for útil, enviaremos mais ninjas para coletar informações assim que retornarmos. Embora o mundo ninja seja vasto, nós os encontraremos. Enquanto Namikaze Minato encorajava Kazuyama Gekko, o sábio de Fukazaku ao lado deles esboçou um leve sorriso. Embora eu não tenha podido ajudar muito, não se preocupe demais. Ouvi muito sobre a situação do inimigo tanto de Jiraiya quanto do jovem Minato. É evidente que eles estão aguardando o momento certo. Até que o momento seja propício, eles não se moverão levianamente. Kazuyama Gekko compreendeu perfeitamente as palavras do sábio Fukazaku, mas não era do tipo que ficava de braços cruzados. Conhecendo o propósito do inimigo, estava naturalmente ansioso para enfrentá-lo. Muito bem, siga-me. Embora o grande sábio sapo não tenha feito uma profecia correspondente, ele me disse que se você viesse, ele o veria. Isso deixou Kazuyama Gekko completamente confuso. O grande sábio sapo quer vê-lo? O que isso poderia significar? Mas como já haviam chegado ao Monte Myoboku, encontrá-lo era inevitável. Assim, guiado por Fukazaku, Kazuyama Gekko adentrou ainda mais o palácio. Enquanto isso, Namikaze Minato, deixado para trás, olhava boquiaberto. Ele estava ali há bastante tempo, mas além daquele primeiro encontro com o grande sábio sapo durante seu treinamento inicial nas artes sábias, não o vira novamente. Jamais imaginara que Kazuyama Gekko encontraria o grande sábio sapo logo em sua primeira visita. Quando Kazuyama Gekko seguiu o sábio Fukazaku até a câmara mais interna do palácio, o grande sábio sapo já o aguardava há algum tempo.
Era um sapo grande, inteiramente laranja com olhos amarelos. Ao redor do pescoço pendia um rosário budista, com a conta central de uma pedra óleo de gato roxa clara inscrita com caractere óleo. Na cabeça, um chapéu de doutor. O grande sábio sapo, Kazuyama Gekko, chegou. O sábio Fukazaku relatou a figura à sua frente. Ah, aquele que foi profetizado. Finalmente você chegou. Fukazaku pode ir. Falarei com ele agora. Fukazaku assentiu com a cabeça e saiu da sala. Kazuyama Gekko contemplou o grande sábio sapo à sua frente. Não, ele deveria ser chamado de Gamamaru. Este era o patriarca fundador do Monte Myobuku, um sapo que viverá por mais de 1000 anos desde a época de Kaguya. Hehehehe, Kazuyama Gekko, olá. Sim, é isso mesmo. Pode me chamar de Gamamaru. De fato, tenho uma relação favorável com a Goromo. Ao ouvir o outro revelar seu passado de forma tão direta, Kazuyama Gekko sentiu um leve sobressalto de surpresa, embora sua expressão permanecesse impassível. Hehehe, não precisa ficar tão tenso. Estou apenas curioso. Onde exatamente você aprendeu tudo isso? São assuntos de 1000 anos atrás. Não importa se você não quiser falar sobre isso, então não fale. Afinal, não é nada de grande importância. O grande sábio sapo continuou falando sozinho, sem dar atenção a Kazuyama Gekko. Não é de admirar que o sábio Shima o chamasse de senil. Sua idade avançada certamente o fazia parecer um tanto desequilibrado. Mas lembre-se disto, Kazuyama Gekko. Você pertence a este mundo. Pelo menos, pertence desde o momento em que chegou. Sob o infinito céu estrelado, você chegou aqui e lutará por este mundo. Isso basta. Quanto à organização Akatsuki, devo dizer que o sábio da serpente branca deve ter informações precisas sobre isso. Afinal, aquele sujeito adora observar o mundo ninja sem motivo algum. Ao contrário de mim, eu só durmo o dia todo. Volte agora. Do começo ao fim, Kazuyama Gekko não proferiu uma única palavra, apenas ouvindo o outro falar. Mas as palavras do grande sábio sapo o deixaram completamente atônito. Claramente, o outro sabia que ele não pertencia a este mundo. Contudo, não havia provas absolutas, e foi por isso que ele disse aquelas coisas. Só mais uma coisa, cada uma das 9 bestas com cauda tem sua própria missão. Se você deseja confrontar a verdadeira fonte, precisa conquistar o reconhecimento dela. Bestas com cauda? Missões? Reconhecimento? Kazuyama Gekko sentiu-se sobrecarregado pela avalanche de informações, muita coisa para processar de uma só vez. Ele já era um Jinchuriki. Será que ele poderia se tornar o Jinchuriki de múltiplas bestas com cauda ao mesmo tempo? Nossa, essa viagem ao Monte Myobuku estava ficando cada vez mais confusa. Muito bem, hora de ir, rapaz. Ah, certo. Como está o óleo de sapo que te dei mais cedo? Está funcionando bem? Se for bom, fique à vontade para se servir. De qualquer forma, temos bastante disso por aqui. Capítulo 674. Óleo de sapo? Ah, parece que ele jogou em algum canto esquecido. Principalmente porque o cheiro dessa coisa é bem forte. As crianças em casa não gostam, Pakura não gosta, e até as princesas serpentes não curtem. O que você pode fazer? Ele é da caverna Ryushi. Ele não pode exatamente ofender as princesas serpente. No fim, Kazuyama Gekko não obteve nenhuma informação útil. Em vez disso, acabou ouvindo um longo discurso do grande sábio sapo. Bem, se esse caminho não leva a lugar nenhum, simplesmente pegue outro. Quando Kazuyama Gekko estava prestes a se virar e ir embora, o grande sábio sapo o chamou de volta repentinamente. Jovem, você sabe por que os sábios são chamados de sábios? E o sábio dos 6 caminhos? O sábio dos 6 caminhos? O Jinchuriki do 10 caudas? Liberação de Yin Yang? A pergunta de Gamamaru deixou Kazuyama Gekko completamente perplexo. Jovem, cada caminho é um que você trilha por si mesmo. Antes de se tornar o sábio dos 6 caminhos, ele era apenas alguém um pouco mais poderoso, alguém com um pouco mais de talento. Quanto a mim ou a serpente branca, simplesmente encontramos caminhos adequados a nós mesmos, o que vocês chamam de senjutsu. E quanto ao seu caminho, jovem? Você seguirá os princípios do sábio dos 6 caminhos ou trilhará um caminho exclusivamente seu? Kazuyama Gekko não conseguiu processar a informação imediatamente. Quando finalmente recobrou os sentidos, o ronco já havia começado. O grande sábio sapo simplesmente adormeceu. Ao vê-lo dormindo, Kazuyama Gekko lançou-lhe um olhar profundo antes de empurrar a porta e sair. No exato momento em que ele saiu da sala, o grande sábio sapo acordou. Kazuyama Gekko. Agoromo, este mundo ninja é muito mais interessante do que costumava ser. E aí, Kazuyama, o grande sábio sapo não é muito legal? Ao ver Kazuyama Gekko emergir, Namikaze Minato foi o primeiro a se aproximar e perguntar. Afinal, ele tinha grande admiração por seu próprio grande sábio sapo. Seja senjutsu ou profecia, ambos eram poderes verdadeiramente miraculosos. Não foi ruim, mas não obtive nenhuma informação útil. Parece que ainda terei que visitar a caverna Ryushi. A mente de Kazuyama Gekko ainda repassava as palavras do grande sábio sapo. Trilhar um caminho diferente, um que pertença somente a ele. O que isso significava? Ele era apenas um ninja com alguma habilidade, mas sabia muito bem a diferença entre ele e o sábio dos 6 caminhos. Aquele homem era uma figura patriarcal fundadora que usou a liberação Yin Yang para criar as 9 bestas com cauda. Ele também foi o primeiro Jinchuriki das 10 caudas. Como poderia haver qualquer comparação? Ele não entendeu. Ele realmente não entendeu. Ah, não é nada demais. Assim que eu voltar, vou providenciar para que a equipe reviste o mundo ninja novamente. Com certeza vamos encontrá-lo. Devemos voltar agora, Kazuyama. Afinal, foi Kazuyama Gekko quem propôs vir ao Monte Myobuku. Ele achou que deveria ao menos perguntar. Vamos voltar. Não faz sentido ficarmos mais tempo. Depois que voltarmos, vou me preparar para ir à caverna Ryushi. Logo depois, Namikaze Minato e Kazuyama Gekko partiram do Monte Myobuku. De volta à vila, Minato retomou suas obrigações, enquanto Kazuyama não voltou para casa. Ele imediatamente usou a técnica do deus voador do trovão para deixar a vila. Aldeia Takigakuri, laboratório de Orochimaru. Kazuyama-kun, por que esse interesse repentino no sábio dos 6 caminhos? Eu sei que ele não é apenas uma figura lendária, mas a maioria das pessoas sabe muito pouco sobre ele. Nem eu sei muita coisa. Orochimaru olhou para Kazuyama Gekko, que viera em busca de seu conselho, com uma expressão exasperada. Porque momentos antes Kazuyama Gekko havia lhe pedido sua opinião sobre o sábio dos 6 caminhos. Isso o deixou perplexo. Não era isso que eu queria dizer, sensei. Sei que o senhor tem muita experiência em sua pesquisa. O que estou perguntando é, vocês acham que pessoas comuns podem se transformar em deuses? Algo como o tipo de existência que o sábio dos 6 caminhos representava? Orochimaru observava Kazuyama Gekko com grande interesse, soltando uma risadinha antes de falar lentamente.
Teoricamente, é possível, assim como minha exploração do Senjutsu. O Senjutsu não é exclusivo das 3 grandes regiões sábias. Seja o primeiro Hokage ou Jugo, seja inato ou adquirido, todos comprovam que essas técnicas existem. O sábio dos 6 caminhos pode ter começado de uma posição mais elevada, mas ele também cresceu passo a passo. Se alguém com talento excepcional rompe com as convenções e forja um sistema de poder único, essa pessoa também pode se aproximar da divindade. Orochimaru falou enquanto caminhava até um armário, examinando os pergaminhos que lá estavam. Considere esses Kinjutsu proibidos que pesquisei. Em sua essência, eles também exploram o potencial mais profundo do corpo humano. É claro que essa jornada traz inúmeros desafios e perigos, até mesmo rejeição. Mas e daí? Para alcançar voos mais altos, essas provações são necessárias. O que você acha, Kazuyama? Kazuyama Gekko acenou com a mão impotente. Que outra escolha me resta? Este é o único caminho que se me apresenta. Siga em frente com ousadia. Não sou do tipo que se deixa limitar por regras preexistentes. Preciso encontrar um caminho que seja adequado para mim. Ao ouvir a escolha de Kazuyama Gekko, Orochimaru sorriu novamente. Esse é o Kazuyama que eu conheço. Qual será seu próximo passo? Ir para a caverna Ryushi? Kazuyama Gekko assentiu com a cabeça. Ele havia decidido visitar a caverna Ryushi mesmo antes de chegar aqui. Afinal, como representantes do Senjutsu, as 3 grandes regiões sábias detinham uma autoridade significativa nessa área. Sem mencionar que, como herdeiro da caverna Ryushi, consultar seu próprio sábio era seu dever. Nesse aspecto, não posso ajudá-lo. No entanto, se você deseja compreender a energia natural, minha pesquisa atual aborda esse assunto. A pesquisa de Orochimaru abrangia uma vasta gama de campos. Entre eles estavam a energia natural e o reino do Senjutsu. Ele havia falhado nas provas da caverna Ryushi em sua juventude, mas anos de esforço incansável finalmente o levaram a trilhar um caminho alternativo no Senjutsu. Jugo, um absorvedor natural de energia, serviu como núcleo em torno do qual Orochimaru criou o selo amaldiçoado, uma forma secundária do corpo Senjutsu. Ah, é? A pesquisa sobre o selo amaldiçoado foi aperfeiçoada? Sim, a produção em massa preliminar é viável. No entanto, os limites superiores dos corpos do selo amaldiçoado ainda precisam ser aprimorados. Orochimaru entregou um pergaminho a Kazuyama Gekko. Ao abri-lo, este encontrou registros detalhados da recente pesquisa de Orochimaru sobre os selos amaldiçoados. Os 2 primeiros nomes eram Samui e Mabui. Como portadores dos selos amaldiçoados do céu e da terra, respectivamente, seus poderes haviam aumentado proporcionalmente. É claro que era justamente a existência dos selos amaldiçoados que os ligava completamente a Orochimaru. Impressionante, meu professor. Que pena que não me serve para nada. E nem pense em implantar algum padrão estranho em mim. Capítulo 675. Em relação aos selos amaldiçoados, Kazuyama Gekko não era contra eles, apenas não tinha utilidade prática para ele. Ele já dominava o Senjutsu. Por que precisaria de selos amaldiçoados, uma técnica inferior? Hehehe, fique tranquilo. Já que você possui Senjutsu, selos amaldiçoados são totalmente desnecessários, disse Orochimaru com uma leve risada. No entanto, Lord Kazuyama, o Senjutsu é apenas um ponto de partida. A energia natural é profundamente misteriosa. Ao contrário do chakra, ela se origina do mundo ao nosso redor. Orochimaru continuou com um tom mais sério. A energia natural permeia cada canto, montanhas, rios, córregos. Ela existe em toda parte. Essa energia é muito mais profunda que o chakra. Ele fez uma pausa, o olhar intenso fixo em Kazuyama. Além disso, como Senjutsu se baseia principalmente na energia natural, acredito que se você deseja trilhar um novo caminho, dominar esse poder é absolutamente essencial. Kazuyama Gekko olhou para Orochimaru com genuíno espanto. Ele realmente admirava o homem. Usar o raciocínio científico para deduzir gradualmente o poder supremo deste mundo. Além de Orochimaru, não havia mais ninguém. Sensei, devo admitir, o senhor realmente me inspira. A voz de Kazuyama transbordava respeito. O sábio serpente branca da caverna Ryushi me disse uma vez que quando minha técnica de fuga transparente é ativada, ela aumenta drasticamente a taxa de absorção de energia natural. Ele fez uma pausa e continuou, juntando isso ao que você disse sobre a energia natural ser uma força que precisa ser conquistada. Talvez, desde o início, eu devesse ter trilhado o meu próprio caminho. Kazuyama Gekko fechou o pergaminho que tinha na mão e esboçou um leve sorriso resignado. Uma técnica de fuga transparente diferente, um modo sábio diferente, além de todo o treinamento especial que o sistema lhe proporcionara, seu caminho fora único desde o início. Ah, é a primeira vez que ouço você mencionar isso, disse Orochimaru, intrigado. A técnica de fuga transparente pode ajudar a absorver energia natural? Não me admira que você tenha dominado o Senjutsu da caverna Ryushi tão rapidamente. Se isso for possível, eu realmente gostaria de estudá-la. Kazuyama Gekko encarou Orochimaru, sabendo muito bem que o estudo a que Orochimaru se referia poderia envolver uma dissecação minuciosa. Esqueça, meu professor, disse Kazuyama, levantando a mão. Não sou digno da sua pesquisa. Ah, certo, sensei. Onde está Jugo? Kazuyama mudou de assunto. Ele queria conhecer Jugo. Afinal, Jugo possuía a habilidade inata de absorver energia natural, algo completamente diferente de seu próprio Kekkei Genkai. Ele esperava encontrar alguma inspiração através de Jugo. Ele ainda está na Ilha da Tartaruga. Jugo gosta muito de lá. Sempre que preciso de alguma coisa, vou à Ilha da Tartaruga para encontrá-lo, respondeu Orochimaru. Lá, ele consegue controlar muito bem as emoções. Kazuyama Gekko assentiu com a cabeça e, em seguida, teletransportou-se instantaneamente usando a técnica do deus voador do trovão, bem na frente de Orochimaru. No segundo seguinte ao seu desaparecimento, Orochimaru de repente se lembrou de algo. Você não terminou. Orochimaru murmurou para si mesmo. Kimimaru também está na ilha, absorvendo o poder de Jugo. Ele suspirou com a voz carregada de preocupação. Espero que nada dê errado. A Ilha da Tartaruga permaneceu ao norte da Terra das Cachoeiras. Como esperado. O Mar do Norte é incomparável às águas da Terra da Água. Essa brisa marítima, refrescante, murmurou Kazuyama Gekko para si mesmo, inspirando o ar ao pisar na ilha. Após já ter desembarcado na ilha, Kazuyama seguiu pela trilha em direção à cachoeira. Afinal, fora ali que encontrara Jugo pela primeira vez, então sabia exatamente onde encontrá-lo. Quanto mais se aproximava da cachoeira, mais instalações via ao seu redor, juntamente com inúmeros animais de grande porte reunidos na área. Se fosse apenas a abundância de equipamentos, Kazuyama não teria dado importância. Mas ele percebeu claramente que o olhar de todos aqueles animais estava fixo em uma única direção. O que está acontecendo aqui? Por que todos estão olhando para lá?
Movido pela curiosidade, Kazuyama Gecko dirigiu-se para o grupo de animais. Ao se aproximar da cachoeira, avistou imediatamente o objetivo de sua jornada. Oh, Jugo, quanto tempo! Subitamente interpelado, Jugo, que observava atentamente as profundezas da cachoeira, parou. Não se surpreendeu. Aquela ilha era bem escondida e poucos conseguiam chegar até ali. Além disso, reconheceu a voz de Kazuyama Gecko e lembrou-se da profunda energia natural que o acompanhava. Ao se virar para ver Kazuyama, esboçou um leve sorriso. Kazuyama Gecko, olá. Ah, você se lembra de mim? Que bom. O que você está fazendo aqui? Kazuyama Gecko não pôde deixar de lançar um olhar também para a cachoeira. Afinal, tanto Jugo quanto os animais estavam olhando naquela direção. O que haveria lá dentro? Kimimaro. Ele está lá dentro, absorvendo energia senjutsu. Kimimaro. Kazuyama Gecko ergueu uma sobrancelha, um leve lampejo de surpresa cruzando seu rosto, mas não de forma exagerada. Afinal, Kimimaro era formidável. O Kekkei Genkai Shikutsumi Aku combinado com um selo amaldiçoado, sem dúvida o tornaria muito mais forte. Ao que tudo indica, Orochimaru colocou Kimimaro na Ilha da Tartaruga para que Jugo o ajudasse a estabilizar seu selo amaldiçoado. Espere. Energia senjutsu? Não é um selo amaldiçoado? Não selo amaldiçoado? O selo amaldiçoado do céu? Ou selo amaldiçoado da terra? Jugo balançou a cabeça e depois deu um leve sorriso. A técnica de restauração do selo amaldiçoado que Lord Orochimaru pesquisou é uma versão enfraquecida. O que Kimimaro está passando agora é o mesmo físico senjutsu que eu. É uma técnica totalmente nova, desenvolvida principalmente usando meu sangue. Originalmente essa técnica não foi totalmente desenvolvida porque minha própria transformação de selo amaldiçoado era difícil de controlar, mas Kimimaro se ofereceu como voluntário. É por isso que Lord Orochimaru o enviou para a Ilha da Tartaruga e usou a Cachoeira da Verdade para neutralizar as emoções negativas causadas pela transformação amaldiçoada do selo. Ao ouvir isso, os olhos de Kazuyama Gecko se arregalaram. Ele não pôde deixar de se lembrar do conteúdo do pergaminho, transformação perfeita do selo amaldiçoado. Então, era isso que significava? Não dependendo mais do poder comum dos selos amaldiçoados, mas replicando diretamente o corpo sábio de Jugo? Orochimaru, você realmente ousa conceber isso e realmente ousa executar isso. Antes que Kazuyama Gecko pudesse terminar seus pensamentos, um rugido furioso irrompeu repentinamente das cataratas da verdade. Morrer. Ao ouvir o rugido, Jugo soltou um leve suspiro. Parece que ele enlouqueceu. Kazuyama Gecko, por favor, afaste-se um pouco. Preciso contê-lo. Enquanto Jugo falava, sua aura se alterou. A energia pacífica que o envolvia momentos antes tornou-se caótica. Suas feições começaram a se contorcer em uma forma mais selvagem. Tentáculos visíveis de poder bruto se manifestaram em seu rosto. Transformação do selo amaldiçoado. A transformação do selo amaldiçoado de Jugo era a personificação perfeita do corpo imortal. Já faz um tempo que não faço isso. Parece um pouco estranho. Kazuyama Gecko. No momento em que estava prestes a se dirigir a Kazuyama novamente, Jugo repentinamente sentiu uma onda de intensa energia natural irrompendo ao seu redor. Capítulo 676. Kazuyama Gecko não sabia porque de repente entrou no modo sábio. A energia natural que emanava das cataratas da verdade era avassaladora, mesmo sem tentar conscientemente absorvê-la. Seu corpo estava instintivamente atraindo esse poder bruto. Anos atrás, ele já dominava a entrada no modo sábio sem a ajuda da princesa serpente. Um profundo brilho azul envolveu todo o seu corpo, e 2 chifres brotaram de sua testa. Sua aura tornou-se tão feroz quanto a de uma piton titã. Energia natural. Uma cobra. Uma sensação tão fria, ainda mais fria do que o frio que Lord Orochimaru jamais me causou. Kazuyama Gecko, você é aterrorizante. Aos olhos de Jugo, Kazuyama agora se assemelhava a uma serpente gigante, irradiando frieza e uma aura assassina. No entanto, o próprio Kazuyama Gecko se sentia incrivelmente confortável. A sensação de energia percorrendo seu corpo era simplesmente sublime. Chega, pare de me encarar. Vamos, precisamos ver como está Kimimaro. Nunca imaginei que meu sensei abandonaria o selo amaldiçoado secundário. Em vez disso, ele fez com que Kimimaro recebesse diretamente seu aprimoramento celular. Será para lhe conceder um corpo sábio ainda mais formidável? Era preciso admitir que Orochimaru possuía tanto audácia quanto habilidade. Seria o corpo sábio puro e natural de Jugo tão facilmente replicável? Mesmo o selo amaldiçoado secundário não era algo fácil de controlar, muito menos avançar para algo tão complexo quanto um corpo sábio. Os dois entraram no interior da cachoeira. Bum! No instante em que entraram, um ataque começou. Um chicote de osso grosso desferiu um golpe horizontal. Kazuyama Gecko, reagindo instintivamente, tentou esquivar-se. Afinal, seu princípio era simples: esquivar-se de qualquer ataque que pudesse ser evitado. Só um tolo tentaria bloqueá-lo de frente. Mas havia um tolo presente. Jugo não hesitou. Ele canalizou o poder de seu selo amaldiçoado, transformando suas mãos em punhos monstruosos e enfrentou o ataque de frente com um soco duplo. Baque. O choque dos seus golpes produziu um som abafado e pesado. Matem! Matem! Kimimaro, com os olhos carmesins, emergiu da explosão. Percebendo que seu ataque havia sido bloqueado, ele avançou. Agora assemelhando-se a um deus demônio, o corpo de Kimimaro irrompeu em esporões ósseos, e metade de seu corpo estava coberta por padrões sinistros e retorcidos. Essas eram claramente as marcas do corpo sábio, padrões semelhantes a selos amaldiçoados, mas infinitamente superiores. Ele já entrou no corpo pseudo-senin? E como a energia natural é difícil de controlar, isso o está fazendo enlouquecer. Agora só podemos reprimi-lo à força. Jugo analisou a situação com notável racionalidade, embora seu próprio comportamento estivesse longe de ser calmo. Seu rosto, antes sereno, se contorceu em uma careta feroz, e uma intensa energia natural começou a emanar de seu corpo, transformando sua aparência. Um após o outro, tubos circulares semelhantes a jatos apareceram em suas costas, e sua pele escureceu, adquirindo uma tonalidade mais profunda. Estava claro, ele também havia entrado no estado de corpo sábio. Uau! Não sejam tão violentos. Se vocês dois enlouquecerem juntos, este lugar estará arruinado. Então, eu resolvo isso. O modo sábio de Kazuyama Gecko era diferente dos outros. O seu era muito mais gélido e sinistro. Seus movimentos eram notavelmente mais suaves, quase serenos.
Ao estender as mãos, a energia natural ao seu redor se condensava em duas serpentes gigantes. Essas serpentes, formadas por energia, avançaram em direção a Kimimaro com uma velocidade incrível. Matem! Matem todos vocês! Kimimaro havia mergulhado na loucura. Ele não se importava mais com quem estivesse à sua frente. O único pensamento que consumia sua mente era matar. Matar todos que se colocassem em seu caminho. Svi! Ele retirou duas lâminas de osso do próprio corpo e avançou em direção à serpente gigante. Infelizmente, a cobra gigante de Kazuyama Gekko era uma entidade de energia, completamente imune a ataques físicos. As lâminas ósseas golpearam, partindo a serpente de energia em duas. Os fragmentos imediatamente se dividiram em inúmeras serpentes menores, todas avançando em direção a Kimimaro. Essa era uma técnica que Kazuyama Gekko havia aprendido com a besta invocada por Nagato, o Grande Cão. No entanto, enquanto o Grande Cão dependia de magia de invocação, a técnica de Kazuyama utilizava Senjutsu, uma abordagem fundamentalmente diferente. Lorde Kimimaro, o senhor se esqueceu de mim? Na Terra das Águas fui eu quem te procurou. Kazuyama Gekko exibiu um sorriso malicioso. Embora seu sorriso fosse brincalhão, seus ataques se tornavam cada vez mais cruéis. O chakra Senjutsu se condensou em serpentes gigantes, que apareceram uma após a outra. Senjutsu da serpente. Táticas do enxame de serpentes. Lorde Kimimaro, já dançou com serpentes? Sua voz elegante pronunciou as palavras, mas seu ataque tornou-se ainda mais frenético. O chakra da arte divina irrompeu, materializando-se continuamente em serpentes gigantescas. Em instantes, Kimimaro se viu cercado por inúmeras cobras enormes. Enredado pelas serpentes, Kimimaro ainda lutava furiosamente. Ele rugiu de raiva enquanto espinhos ósseos irrompiam de seu corpo. Contudo, embora seus espinhos fossem poderosos, as serpentes gigantes eram formas de pura energia. Seus ataques eram ineficazes contra elas. Jugo, que inicialmente pretendia ajudar, recuou após testemunhar Kazuyama Gekko imobilizar Kimimaro com tanta facilidade. Ele liberou sua energia e simplesmente observou. Uma capacidade de combate inimaginável. Dominando a energia natural para impulsionar seus ataques? Por mais serpentino que você seja, devo admitir, Kazuyama Gekko, você é verdadeiramente formidável. Kazuyama Gekko deu uma risadinha discreta ao ouvir o elogio de Jugo. Obrigado pelo elogio. Não é nada de especial, quase não vale a pena mencionar. Soltem-no rapidamente. Senjutsu de cobra, devorador de sol. O olhar de Kazuyama Gekko permaneceu fixo em Kimimaro, que ainda se debatia, com um brilho intenso reluzindo em seus olhos. No instante seguinte, Kazuyama juntou as palmas das mãos. A energia natural se condensou na boca colossal de uma serpente e atacou Kimimaro. Num piscar de olhos, Kimimaro foi engolido por inteiro. Mas Kimimaro não se entregaria sem lutar. Ele imediatamente começou a resistir. O que aconteceu em seguida foi surpreendente. Apesar de seus intensos esforços, os ossos de Kimimaro não conseguiram resistir à imensa pressão da energia Senjutsu. Em vez disso, ele foi esmagado sob a força invisível. Bem, enquanto Shikotsumiaku Kekkei Genkai pode aumentar a densidade óssea a níveis assustadores, ponderou Kazuyama com voz fria. Não é páreo para a pressão de uma cobra gigante. Senhor Kimimaro, é melhor o senhor simplesmente adormecer em paz. Quando você acordar, tudo voltará ao normal. Kazuyama Gekko aumentou a produção de chakra, intensificando a pressão esmagadora da cobra gigante. Em seguida, ele usou seu chakra para selar o ar, prendendo Kimimaro em um confinamento sufocante. Com sua força física e oxigênio se esgotando rapidamente, Kimimaro logo atingiu seu limite. Por mais poderoso que fosse, diante de Kazuyama Gekko, ele não passava de uma criança em fase de crescimento. Capítulo 677. No fim, Kimimaro não conseguiu aguentar por muito mais tempo. Sob a supressão total de Kazuyama Gekko, ele desmaiou. Seus ossos retraíram para dentro do corpo e a energia natural foi se esvaindo gradualmente. Somente depois de sentir que Kimimaro havia saído completamente do corpo sábio, Kazuyama Gekko liberou sua técnica. Pronto. Feito. Mas Jugo-kun, com que frequência esse tipo de coisa acontece? E há quanto tempo Kimimaro vem recebendo suas células? Kazuyama Gekko de repente sentiu que havia saído do laboratório de Orochimaru com muita pressa? Tão pressa que Orochimaru nem sequer tivera tempo de informá-lo sobre o estado de Kimimaro. Mas como chegará tempo de lidar com a situação, pensou que também poderia descobrir o que estava acontecendo. Não faz muito tempo. Pouco mais de uma semana desde que a fusão celular começou. Este é o primeiro acesso de raiva dele. Seu estado de saúde estava estável até alguns dias atrás. Um acesso repentino de raiva. Isso pode significar. O olhar de Jugo se voltou para Kazuyama Gekko, e a implicação era inconfundível. Ei, que olhar é esse? Você está me dizendo que ele enlouqueceu só porque eu apareci? Kazuyama Gekko arregalou os olhos, atônito com o comentário de Jugo, que tentava transferir a culpa. Afinal, Jugo era uma boa pessoa, certo? Na história original, além de sua tendência a entrar em fúria, ele não tinha outros problemas, muito menos a mania de transferir a culpa. Mas Jugo assentiu seriamente e suas próximas palavras deixaram Kazuyama Gekko paralisado. Talvez você não tenha percebido. Você possui uma energia natural excepcionalmente potente. Sua chegada repentina perturbou o equilíbrio energético natural da Ilha da Tartaruga. A energia natural dentro de você difere da energia da própria natureza. Ela tende para o frio e a escuridão, o que eu chamo de serpente. Ouvi falar do Lorde Orochimaru sobre os assuntos das 3 grandes regiões sábias. O Senjutsu da caverna Ryushi, correto? Jugo examinou Kazuyama Gekko cuidadosamente, e então assentiu com ainda mais convicção. Exatamente. Sua energia natural é extremamente formidável. Foi por isso que Kimimaro foi afetado pelas flutuações naturais de energia e enlouqueceu. Kazuyama Gekko ficou momentaneamente surpreso. Pensou consigo mesmo. Tenho algo a dizer, mas não sei se devo. Droga. Ele não tinha feito nada, apenas usará a técnica do deus voador do trovão para chegar à Ilha da Tartaruga. E agora? Ele havia causado problemas? Tanto faz. Ele, Kazuyama Gekko, não era do tipo que fugia de problemas. Então, ele causou um probleminha? Grande coisa. Já está tudo resolvido, não é? Tem alguma comida? Resmungou ele. Morrendo de fome. O irritado Kazuyama Gekko só conseguiu se acalmar comendo. Jugo assentiu, colocou Kimimaro no ombro e conduziu Kazuyama Gekko para fora da sala, dentro da cachoeira. A instalação experimental de Orochimaru foi construída ao redor das Cataratas da Verdade. Então eles logo chegaram a um prédio. Jugo primeiro acomodou Kimimaro e depois levou comida para Kazuyama Gekko. Jugo, eu vim aqui principalmente para encontrar você. Você possui uma constituição energética inata natural, o que chamamos de físico celestial. Quanto a mim,
aprendi Senjutsu mais tarde na vida. Então, em relação à energia natural, eu estava me perguntando se você tem algum. Bem, truque do ofício? Kazuyama Gekko colocou uma bola de arroz na boca antes de declarar seu propósito. Julgo olhou para ele de relance antes de responder baixinho. Eu adoraria ajudar, mas sinceramente não sei como explicar. Antigamente essa energia também me dava dor de cabeça. Só quando cheguei aqui é que aprendi a controlá-la. A energia natural, o que vocês chamam de energia Senjutsu, é incrivelmente selvagem. Pelo menos foi essa sensação que tive. Indisciplinado, Kazuyama Gekko não se sentia assim. Sua compreensão da energia natural era perfeitamente confortável, sem qualquer vestígio de sensação indomável. Será essa a diferença entre os dois tipos de Senjutsu? Jugo, você acha que existe potencial para dominar a energia natural a um nível ainda mais elevado? Diante dessa pergunta, Jugo ponderou por um momento antes de balançar a cabeça negativamente. Assim que Kazuyama Gekko ficou perplexo, ele finalmente falou: consigo sentir meu próprio limite. Embora eu consiga absorver e utilizar essa energia, está confinada exclusivamente à transformação do selo amaldiçoado. Além disso, não posso empregar essa energia para quaisquer aplicações de nível superior. Transformação do selo amaldiçoado? Modo pseudo-imortal? Kazuyama Gekko ficou ainda mais confuso. Logicamente, já que o corpo imortal de Jugo era inato, tal limitação não deveria existir. Se assim fosse, o que aconteceria com as 3 grandes regiões sábias? Esses eram senjutsu imortais cultivados através do cultivo pós-natal. Certo, obrigado. Continue cuidando do Kimimaro. Preciso digerir isso. Kazuyama Gekko não se apressou em partir, nem se dirigiu à caverna Ryushi. Ele sentiu que precisava organizar seus pensamentos. Ele olhou para sua lista de atributos. Senjutsu imortal da caverna Ryushi, transformação única. Único. Essa designação único sempre estivera lá, mas ele não lhe dera muita importância. De repente, ele percebeu que estava pensando demais. Ele não era qualquer um. Ele possuía um sistema. Nos últimos anos, ele havia negligenciado um pouco sua própria vantagem, concentrando-se unicamente em rastrear Danzou e a organização Akatsuki. Olhando para trás, ele percebeu que havia se desviado um pouco do caminho. Essa constatação imediatamente animou Kazuyama Gekko. Já descobriu? Ao ver os lábios de Kazuyama Gekko se curvarem para cima, com toda a sua aura irradiando alegria, Jugo ficou um tanto surpreso. Ele pensou: será este mesmo o discípulo de Lord Orochimaru? Não me admira que tenha alcançado a maestria nas artes da sábia. Sua perspicácia é extraordinária. Ainda não descobri exatamente o que é, mas agora tenho uma direção a seguir. Muito bem, Jugo, olha ali. Kazuyama Gekko apontou repentinamente para o céu. Jugo não entendeu, mas seguiu a direção do gesto. No segundo seguinte, estalo. Então essa é a sensação de um corpo senjutsu desenvolvido naturalmente? Jugo olhou fixamente para Kazuyama Gekko, que acabará de lhe dar um tapa paralisado no lugar. Por que ele me deu um tapa? Por quê? Ele não conseguia entender nada. Uma raiva inexplicável o dominou, mas, no momento em que se preparava para confrontar Kazuyama Gekko, percebeu que o homem havia desaparecido. Caramba! Técnica do Deus Voador do Trovão. Detesto esta técnica. Onde Jugo poderia encontrar Kazuyama Gekko agora? Ele havia desaparecido há muito tempo usando a técnica do Deus Voador do Trovão. Enquanto isso, Kazuyama Gekko permanecia à beira-mar na Terra das Cachoeiras, desfrutando contente da brisa marítima. A dívida do anfitrião atingiu o limite. Deu um tapa em Jugo sem motivo, fazendo com que sua compostura bem mantida se despedaçasse completamente. Recompensa especial. Taijutsu mais 1. Receber recompensas ainda era a melhor maneira de animá-lo. Ao perceber que sua única habilidade não estava no nível máximo Taijutsu, Kazuyama Gekko decidiu retornar às suas raízes. Capítulo 678. Caverna Ryushi. Ei, Manda, por que você fugiu quando me viu? Quer apostar que vou pedir para Kirin lidar com você? Kazuyama Gekko estava parado na entrada da caverna Ryushi, com o pé firmemente pressionado contra a cabeça de Kirin, enquanto encarava a enorme serpente roxa à sua frente. A serpente parou tremendo e revelou um rosto grande e bajulador. Kazuyama, o que te traz à caverna Ryushi? Você deveria ter dito algo antes. Eu poderia ter vindo te buscar. Manda era um covarde. Um verdadeiro covarde. Afinal, o homem à sua frente era o indiscutível chefão da caverna Ryushi. Ele não só havia conquistado o favor de 3 princesas serpentes, como também comandava 4 grandes serpentes, incluindo Kirin. Ele não era páreo para Kazuyama, não valia nem a pena chamá-lo de oponente. Uma luta com ele terminaria com a vesícula biliar arrancada. Kazuyama lançou um olhar significativo para Manda. Essa cobra, além de seus inúmeros truques, era completamente inútil. Pare com essa atuação, Manda. Ultimamente, tenho estudado energia natural. Os 4 Kirin já terminaram sua coordenação. Agora é a sua vez. Diga-me, em que tipo de energia a energia natural que você absorveu se transformou para te ajudar? Embora Kazuyama estivesse retomando suas atividades antigas, ainda havia perguntas a serem feitas. Para as serpentes da caverna Ryushi, absorver energia natural não apenas fazia seus corpos crescerem, mas também aprimorava uma habilidade específica. A força física de Kirin, a habilidade de voo de Yulin, os poderes sunicos de Korin e as habilidades venenosas de Seirin. Cada cobra havia se concentrado na habilidade que mais desejava. O olhar de Kazuyama voltou-se para Manda. Essa cobra não parecia ter nenhuma habilidade impressionante. Manda ficou paralisado ao ouvir a pergunta, sua cabeça enorme erguendo-se ligeiramente como se estivesse pensando profundamente. Então ele falou: meu controle sobre a energia natural está longe de ser tão bom quanto o de Kirin e dos outros. Canalizei toda a energia natural para a superfície do meu corpo. Chamo isso de muda. Resumindo, é a minha maneira de sobreviver. Kazuyama piscou, encarando Manda. Ele não pôde evitar sentir um pouco de vergonha pela cobra. Manda, ele não servia para muita coisa além disso, mas suas habilidades de fuga eram de primeira linha. Então era por isso que ele nunca conseguia derrotar as irmãs Kirin. Ele não tinha interesse em lutar. No momento em que lutasse, começaria a trocar de pele. Era um pouco parecido com o próprio Kazuyama. Você é apenas uma cobra covarde. Nenhuma outra habilidade.
Sem chance de vencer, você simplesmente foge. E à medida que recua, vai trocando de pele de cobra, uma após a outra. Kirin franziu a testa ao ver a aproximação de Manda. Ela preferia a violência, mas qual seria o resultado? Manda sempre fugia assim que a briga começava. E o pior de tudo é que o desgraçado era rápido. Isso a deixava louca. Hehe, irmã mais velha Kirin, você não pode dizer isso. Afinal, vocês são 4 na caverna Ryushi. Esse irmãozinho simplesmente escolheu o caminho que lhe convém. Manda estava claramente satisfeito com sua estratégia. Fugir quando estava em desvantagem não era motivo de vergonha. Kazuyama sentiu, de repente, um pouco de compaixão por ele. Na caverna Ryushi, com Kirin e os outros, Manda conseguia intimidar oponentes mais fracos do lado de fora. Mas encontros terríveis ainda o aguardavam. Como naquela vez em que ele encontrou Nagato. Ele teve sorte de ter sobrevivido sem virar sopa de cobra. Muito bem, você pode ir agora. Realmente. Se mexa. Se não, não posso garantir que Kirin não vai te dar uma surra. Ao ouvir Kazuyama Gecko deixá-lo ir, Manda não hesitou por um segundo. Acelerou a toda velocidade e desapareceu num piscar de olhos. Ei, Kazuyama, por que você foi procurar Amanda do nada? Nada demais. Apenas fascinado por como cada um de vocês aproveita a energia natural. Uma vaga noção começou a se formar na mente de Kazuyama Gecko. Se alguém canalizasse a energia natural exclusivamente para um único aspecto, estaria efetivamente limitando seu potencial. Tomemos como exemplo Manda e Kirin. Apesar de anos de cultivo e vastas reservas de energia natural, nenhuma das duas conseguiu progredir mais. Essa era sua desvantagem. Em contraste, as 3 princesas serpentes canalizaram sua energia natural para diversas aplicações, o que lhes permitiu transcender suas formas serpentinas e progredir rumo à imortalidade. O Monte Myobuku seguiu uma abordagem semelhante. Volte agora, Kirin. Preciso marcar uma audiência com o sábio da serpente branca. Kirin parou surpresa. Ela não havia previsto que a visita de Kazuyama Gecko à caverna Ryushi fosse para encontrar o sábio da serpente branca. Aquele não era um encontro comum. Kazuyama, eu sei. Trouxe oferendas em abundância. Vou ver a sábia serpente branca. Apenas me acompanhe até lá. Kazuyama Gecko estava bem ciente da dificuldade que seria encontrar o sábio da serpente branca. Afinal, não se tratava de décadas depois, naquele momento, o sábio da serpente branca não estaria tão disposto a ajudá-lo. Mas ele de fato havia trazido oferendas suficientes para que isso acontecesse. Nas profundezas da caverna Ryushi. Ei, Kazuyama Gecko, faz muito tempo desde a sua última visita. O quê? Sentiu tanta falta de mim enquanto eu estava fora? Após escoltar Kazuyama Gecko até a parte mais profunda da caverna, Kirin partiu, e Tajitsuimi veio recebê-lo. Desde a batalha contra a organização Akatsuki, Tajitsuimi vinha se recuperando de seus ferimentos na caverna Ryushi, e não via Kazuyama Gecko há bastante tempo. Ao vê-lo na parte mais profunda da caverna, ela presumiu que Kazuyama Gecko viera buscá-la. Tajitsuimi, quanto tempo? Embora eu tenha vindo por você, esta visita à caverna Ryushi não é para vê-lo. Estou aqui para encontrar o sábio serpente branca. Tajitsuimi, seu desgraçado Kazuyama Gecko. Eu arrisquei minha vida por você. Travei uma batalha feroz e fiquei gravemente ferido. Você não veio me ver, tudo bem, mas isto. Tajitsuimi estava tão furiosa que mal conseguia falar. Ela jamais imaginou que Kazuyama Gecko ousaria tratá-la dessa maneira. Ao ver a reação dela, Kazuyama Gecko riu de coração. Imediatamente, ele retirou um pergaminho de suas vestes e o abriu sem hesitar. No segundo seguinte, 5 cestas de bagas de cobra apareceram diante de Tajitsuimi. Aqui, isto é para você. Como eu poderia não me importar com você? Eu realmente preciso ver a serpente branca sábia. No instante em que as bagas de cobra apareceram, Tajitsuimi ficou eufórica. Ela se atirou sobre as cestas, pegando punhados para todos os lados e enchendo a boca com elas. Agora sim. Mas por que você precisa ver a sábia serpente branca? Você já não completou o modo sábio? E agora você pode fazer isso sozinho. Há algo que você ainda não entendeu? Tajitsuimi ficou intrigada com o desejo de Kazuyama Gecko de conhecer o sábio da serpente branca. Mesmo sendo a princesa serpente da caverna Ryushi, ela teve que admitir que lidar com o sábio serpente branca não era exatamente fácil. Como posso dizer isso? Quero me tornar o segundo sábio dos 6 caminhos, não quero me tornar um tipo diferente de imortal, distinto do sábio dos 6 caminhos. Você entende? Ao ouvir suas palavras, Tajitsuimi ficou verdadeiramente atonita desta vez. Tornar-se um tipo diferente de imortal? Capítulo 679. O que te deixou tão irritado? O que te levou a ter essa ideia repentina de formar sua própria facção? Você sequer sabe há quantos anos a caverna Ryushi existe? Ou há quantos anos existe o Monte Myobuku? Tajitsuimi respondeu a Kazuyama Gecko. Mas este último claramente rejeitou a questão com desprezo, pois tinha suas próprias convicções. Eu sei o que você vai dizer, mas Tajitsuimi, seja sábio dos 6 caminhos ou o primeiro Hokage, eram pessoas comuns no início, apenas com linhagens sanguíneas um pouco mais fortes. Nesse aspecto, não acho que esteja em pior situação. As vantagens da minha técnica de fuga transparente são mais do que suficientes para sustentar minha visão. Eu simplesmente não tinha encontrado meu caminho. Kazuyama Gecko ativou lentamente sua técnica de fuga transparente. No instante seguinte, a energia natural das profundezas da caverna Ryushi invadiu seu corpo com uma força descontrolada. Em apenas um segundo, ele reapareceu, agora repleto de energia natural e tendo entrado no modo sábio. O modo sábio é realmente poderoso, mas o meu é baseado na caverna do dragão. Preciso me libertar dessa situação para avançar mais. Essa foi a conclusão a que Kazuyama Gecko chegou a partir de suas análises recentes. Como ser humano, aprender o senjutsu da caverna Ryushi foi fundamentalmente um erro. Para se tornar um verdadeiro sábio, ele precisa subverter tudo o que sabia anteriormente. Caramba! Garoto, seu cérebro explodiu? Que tipo de teoria é essa? Criar senjutsu a partir do seu próprio poder? Os olhos de Tajitsuimi se arregalaram, tomados pela descrença. No entanto, Kazuyama Gecko permaneceu totalmente convicto. Afinal, naquela época, Otsutsuki Agoromo havia estudado senjutsu com Gamamaru, mas aquele não era o senjutsu do Monte Myobuku. Era uma forma que Agoromo havia dominado por conta própria. Era um estilo de senjutsu que lhe caía perfeitamente
realmente bem. Foi isso que realmente transformou o Tsutsuki Agoromo em um sábio. Preciso liberar a técnica da serpente enrolada e abandonar todo o senjutsu da caverna Ryushi. Assim poderei cultivar meu próprio senjutsu. Para isso preciso me encontrar com o sábio serpente branca. Ele precisava romper todas as conexões com o senjutsu da caverna Ryushi. Liberação da técnica da serpente enrolada. É claro que ele não desejava romper o contrato de invocação. A caverna Ryushi continuava sendo sua principal escolha. Eu te levarei lá, mas o seu sucesso depende inteiramente de você. Em todos esses anos, você foi o primeiro a dominar o senjutsu do abismo do dragão e ainda assim deseja abandoná-lo. Tajitsuimi não sabia o que dizer, mas ao ver a expressão séria de Kazuyama Gekko, ela soube que ele estava falando sério. Apesar de ser uma princesa serpente, nem mesmo ela conseguiu quebrar a técnica da serpente enrolada. Afinal, era uma das artes mais profundas da caverna Ryushi. Assim que o homem e a cobra se aventuraram mais fundo na caverna, a voz da sábia serpente branca ecoou suavemente. Tajitsuimi, volte agora. Kazuyama Gekko, continue para dentro. Traga de volta aquela flor de 7 folhas e um ramo pelo caminho. Tajitsuimi lançou um olhar para Kazuyama Gekko. Tudo dentro da caverna Ryushi estava sob o olhar atento do sábio da serpente branca. Sem dúvida, ela ouvirá as palavras que Kazuyama Gekko havia dito anteriormente. Sim, sábia branca. Kazuyama, agora a decisão é sua. Vou comer umas amoras de cobra. Após lançar um olhar encorajador para Kazuyama Gekko, Tajitsuimi imediatamente se virou e voou de volta na direção de onde viera. Ela não pôde voar na ida, mas agora podia voar de volta. Kazuyama Gekko, no entanto, manteve-se completamente sereno. Primeiro, recuperou a flor de 7 folhas e um ramo que havia obtido por acaso e a conchegou na palma da mão. Passo a passo, avançou em direção aos recônditos mais profundos. A parte mais profunda da caverna Ryushi era onde residia o sábio serpente branca. Conforme Kazuyama Gekko se aproximava, um brilho tênue emanou da caverna antes vazia, e uma mansão materializou-se a partir do vazio ilusório. Digitar. Lá dentro, o sábio da serpente branca estava sentado em uma cadeira, observando com um olhar discreto. Quanto tempo, sábio da serpente branca? Kazuyama Gekko sorriu, estendendo a mão direita para revelar a flor de 7 folhas e um ramo. Ao ver isso, o sábio da serpente branca também sorriu, acenando levemente com a mão que segurava seu cachimbo. Uma pequena cobra branca surgiu de trás dele, deslizando para longe com a flor de 7 folhas e um ramo. Tendo obtido o que desejava, o sábio da serpente branca deu uma tragada em seu cachimbo e falou lentamente. Eu sei por que você veio. Muito bem. Posso libertá-lo da sua técnica da serpente enrolada. Quando isso acontecer, seu cultivo do senjutsu da caverna Ryushi entrará em um período vulnerável, rompido com sua conexão com a princesa serpente. A menos que você crie uma nova conexão por conta própria, não será capaz de usar o senjutsu da caverna Ryushi. Imagino que seja exatamente isso que você procurava. Kazuyama Gekko sorriu, um sorriso repleto de alegria. Na verdade, esse era o seu objetivo, cortar o seu próprio senjutsu da caverna Ryushi. Sábio da serpente branca, você afirma conhecer todos os assuntos do mundo ninja. Sabia que naquela época, Gamamaru ensinou o senjutsu Agoromo aos Otsutsuki? O sábio da serpente branca soltou uma baforada de fumaça, olhou para ele e assentiu com a cabeça. Sou mais velho que aquele sapo velho. Mesmo que ele me visse, não se atreveria a fazer nada. Naquela época, ele não apenas ensinou o senjutsu ao sábio dos 6 caminhos, como também lhe entregou o selo imortal do Monte Myobuku. Kazuyama Gekko assentiu com a cabeça. Saber disso tornou as coisas mais fáceis. O foco principal veio a seguir. Então você sabe como o sábio dos 6 caminhos realmente cultivou suas artes imortais? Suas artes imortais pertencem a uma categoria diferente das 3 grandes regiões sábias. É um sistema de artes imortais completamente separado. O sábio da serpente branca balançou a cabeça negativamente. Ao ver a recusa, Kazuyama Gekko suspirou impotente. A energia natural entra no corpo e cada pessoa adquire suas próprias percepções. Poucos em todo o mundo ninja conseguem dominar o senjutsu. Aqueles que cultivam as técnicas das 3 grandes regiões sábias como você são relativamente comuns. Compreender e desenvolver de forma independente um sistema completo de senjutsu é extremamente difícil. Mas imagino que isso não represente um desafio real para você, dadas as suas extraordinárias vantagens. Sua técnica de fuga transparente ainda me impressiona até hoje. Em última análise, trilhar o próprio caminho continuou sendo extremamente difícil. No entanto, Kazuyama Gekko sentiu que esse era o único caminho a seguir, a única maneira de realmente se opor a certos adversários futuros. Afinal, tanto Madara quanto Kaguya já haviam transcendido o reino ninja. Ele precisa alcançar o status de sábio. Em seguida, o sábio da serpente branca pousou o cachimbo e levantou-se lentamente. Sob o olhar de Kazuyama Gekko, ele se transformou em sua verdadeira forma, uma serpente branca colossal com a cauda estendendo-se além da vista. Prepare-se. Estou prestes a cortar sua técnica da serpente enrolada. Mas fique tranquilo, isso não afetará seu contrato de invocação. Kazuyama Gekko suspirou aliviado. Contanto que a invocação permanecesse intacta, tudo estava bem. Afinal, tanto a princesa serpente quanto Kirin eram aliadas valiosas. Ele não tinha nenhum desejo de se enfraquecer ainda mais. Capítulo 680. Emergindo das profundezas da caverna Ryushi, Kazuyama Gekko havia sofrido uma transformação. As 3 marcas serpentinas que outrora simbolizavam seu status como a princesa serpente haviam desaparecido. Quando retornou à morada da princesa serpente, Tagoriimi e Ishikishimaimi, há muito ausentes, também haviam retornado. Elas o encaravam com expressões solenes. Kazuyama, por que você quebrou a técnica da serpente enrolada? Por que abandonou o senjutsu da caverna Ryushi? Tagoriimi, geralmente calma, agora parecia agitada. Ela deu um passo à frente assim que viu Kazuyama Gekko e o bombardeou com perguntas. Diante de seus companheiros de longa data e dos mentores que o guiaram no caminho do senjutsu, Kazuyama Gekko soltou uma risada baixa. Em busca de maior poder, cultivarei as artes da imortalidade por conta própria. Só assim poderei me tornar mais forte.
Ao ouvir a determinação de Kazuyama Gekko em se fortalecer, o coração de Tagorimi subitamente se acalmou. Todos aqueles que vinham à caverna Ryushi em busca de um herdeiro almejavam alcançar um poder maior. Para isso buscavam a sagrada caverna Ryushi, determinados a aprender seu senjutsu. Para as pessoas comuns, o senjutsu das 3 grandes regiões sábias representava o ápice do poder. Contudo, ao ver Kazuyama Gekko e ouvir suas palavras, Tagorimi compreendeu que o senjutsu da caverna Ryushi não era mais seu objetivo final. Ele tinha uma nova busca, e isso não era necessariamente ruim. Pelo menos, estava perfeitamente alinhado com o credo da caverna Ryushi. Apenas loucos obcecados por poder viriam até aqui. Nesse caso, não me culpe pelo que acontecer em seguida. O que você quer dizer com isso? Kazuyama Gekko ficou completamente perplexo com a mudança repentina de tom de Tagorimi, totalmente incapaz de decifrar seu significado. Em vez disso, Ishikishimaime, que estava por perto, de repente se pronunciou. Nem pense nisso. Se for sobre Pakura, firmar um contrato comigo seria muito mais adequado. Que absurdo. É óbvio que sou a melhor escolha. Kazuyama Gekko. Que diabos? Ele mal tinha quebrado a técnica da serpente enrolada, interrompendo sua jornada de senjutsu na caverna Ryushi, e esses dois já estavam de olho na esposa dele? Estão brincando? Espere, o que está acontecendo entre vocês dois? Quando foi que Pakura disse que queria aprender senjutsu? Tagorimi e Ishikishimaime trocaram um sorriso cúmplice antes de se dirigirem a Kazuyama Gekko em uníssono. Ele queria isso há tempos. Você sempre fica tanto tempo fora em missões. Enquanto estávamos protegendo-os, já contamos tudo a ela sobre a caverna Ryushi. Pakura também anseia pelo poder da caverna Ryushi. Ah, certo. Kazuyama, o pergaminho do contrato da caverna Ryushi não está na sua casa? Vou procurar em breve e pedir para Pakura assinar. Quanto ao senjutsu, embora ainda precisemos da aprovação do sábio da serpente branca, acho que não haverá problemas. Afinal, o talento de Pakura é excepcional. Claro que sim. Um Kekkei Genkai ofensivo de alto nível, aliado ao treinamento intensivo que Kazuyama Gekko lhe proporcionou nos últimos anos, seja no controle de chakra ou em habilidades de combate. Em toda Konoha, nem mesmo o Uchiha ou Hyuga comum teria a menor chance contra ela. Sério, quem já viu alguém lançar mais de 100 bolas de fogo de uma só vez? E ainda por cima segurando um Rasengan carmesim na mão? Há um ano, Pakura já dominava a transformação da natureza, integrando-a às suas técnicas de teletransporte e ao Rasengan. A liberação de queimadura aumentava significativamente o número de bolas de fogo, enquanto seu Rasengan foi aprendido com a liberação de fogo de Kazuyama Gekko. Rasengan, nuvem de chamas. Ela estava firmemente no nível de Elite Jounin. Não é que eu não consiga. Embora eu não consiga cultivar o senjutsu da caverna Ryushi, tanto Pakura quanto meus filhos conseguem. Ah, certo. Senko não pode, eu já a confiei a Tsunade. Quando chegar a hora, Senko receberá a herança da floresta Shikotsu. Kazuyama Gekko já havia traçado os caminhos para seus filhos há muito tempo. Michito Gekko, que preferia técnicas de espada, treinaria com ataque Sakumo. Combinando isso com seu Kekkei Genkai liberação de queimadura, ele poderia se tornar um mestre espadachim rivalizando com a presa branca de Konoha. Senko Gekko, fortalecida por 2 Kekkei Genkai, juntando-se à floresta Shikotsu, perfeito. Agora Pakura também havia chamado a atenção da princesa serpente. Com isso, a força de combate de toda a sua família era incomparável. Um pirralho mimado? Ainda assim, melhor que o Monte Myobuku. Entre as 3 grandes regiões sábias, a caverna Ryushi e o Monte Myobuku tinham as piores relações. Já a floresta Shikotsu não era totalmente inaceitável. Kazuyama Gekko deu uma risadinha. Os senjutsu da floresta Shikotsu eram os mais misteriosos. Embora ele próprio não pudesse aprendê-los, poderia enviar seus filhos para estudar lá. Muito bem, Tagorimi e Ishikishimaime, acompanhem-me de volta. Assim que retornar, começarei a me preparar para cultivar senjutsu. As 2 princesas serpentes assentiram com a cabeça e, em seguida, usaram a invocação reversa para trazer Kazuyama Gekko de volta a Konoha. Sua primeira ação ao retornar foi correr direto para a academia. E aí, Kazuyama, tudo bem? Ainda estou dando aulas. Preciso de alguma coisa. Que o velho Sakumo cubra a aula. Sem hesitar um instante, Kazuyama Gekko agarrou Pakura e partiu, ativando a técnica do deus voador do trovão. Num instante, ele retornou para casa com sua esposa. Sob o olhar perplexo de Pakura, Kazuyama Gekko retirou um pergaminho de seu escritório. Pakura, vem aqui. Assine isto. O que é isto? Pakura olhou curiosamente para o pergaminho desenrolado à sua frente, onde as palavras Caverna Ryushi se destacavam claramente. O pergaminho de contrato da Caverna Ryushi. Com ele você poderá estabelecer uma conexão com a Caverna Ryushi e invocar seus habitantes serpentinos. Mais importante ainda, você terá a oportunidade de treinar dentro da Caverna Ryushi. Tanto Tagorimi quanto Ishikishimaime acreditam que você pode se tornar o sucessor da Caverna Ryushi. Eu concordo. Enquanto falava, Kazuyama Gekko rapidamente se desfez de suas vestes exteriores. Seu corpo, antes enroscado por 3 serpentes gigantescas, retornou à sua forma original. Kazuyama, e quantas estampas no seu corpo? Não sou mais o sucessor do senjutsu da Caverna Ryushi. Desfiz a técnica da serpente enrolada, rompendo a conexão com o senjutsu da Caverna Ryushi. Pakura ficou surpresa. Ela não conseguia entender por que Kazuyama Gekko faria aquilo. Mas logo Kazuyama Gekko explicou toda a situação. Ao ouvir que ele pretendia explorar seu próprio caminho no senjutsu, Pakura finalmente relaxou e sorriu. Nesse caso não tenho objeções. O contrato da Caverna Ryushi? Será que consigo dar conta disso? Sem hesitar, Pakura mordeu o dedo indicador e escreveu seu nome no contrato da Caverna Ryushi. Ao ver o nome de Pakura inscrito no pergaminho, Kazuyama Gekko sorriu satisfeito. Guardou o pergaminho com cuidado. No instante seguinte, agarrou a mão de Pakura novamente e desapareceu de sua casa com um lampejo da técnica do deus voador do trovão. Eficiência acima de tudo. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.